Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí para mais um encontro, a última unidade da apostila de Direito Tributário Empresarial. Então, boa noite aí, vamos ver quem está com a gente. O Antônio, Franciele, Viviane, Pamela, Felipe, Tiago, Priscila, Diogo e mais os outros alunos que estão com a gente aí na sala. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos nós aí. Todo mundo está conseguindo me ver, me ouvir tranquilo aí? Tá tudo certo? Acredito que sim, né? Meu retorno, pelo menos a voz, tá legal, ó. Beleza, beleza. Tranquilo então. Obrigadão aí. Deixa eu só me retomar aqui, que eu acabei de vir da outra escola agora. Tô ligando o PC agora, mas a gente vai fazer junto aqui bem tranquilo. Um direito tributário. Nessa última unidade aí, nós vamos ver algumas coisas sobre a visão dos direitos empresariais, as obrigações comerciais dos empresários, sobre limitações, também as naturezas jurídicas, sociedades empresárias. Vamos conhecer uma livre passada, lógico, não muito profunda, tá, galera? Então, quem realmente trabalha com essa área aí tem outros links que vocês podem complementar, mas a gente vai ver alguma coisa aqui de títulos de crédito, que são muitos, né? Vocês vão ver, ou deve já ter lido aí na unidade 3, e quais são as suas utilizações. Algumas delas vocês já utilizaram, com certeza, e outras não, né? Porque geralmente quem utiliza são as partes bancárias, fontes comerciais. E nós vamos ver também e falar um pouco sobre elas. Vamos falar também dos procedimentos de recuperações das empresas de falência e também a identificar as relações comerciais e empresariais entre as partes e os títulos de crédito e suas obrigações. Mas antes da gente retomar, eu passei para vocês um recado há poucos minutos lá no WhatsApp que diz assim: vamos achar ele aqui. Caso a turma deseje de forma unânime migrar para a modalidade Flex Curso, esta é a última semana para solicitar a troca de modalidade. Dúvidas, estou à disposição. Esse recado não é meu, tá? É do polo de São Leopoldo. Então, provavelmente os outros polos também estão com a mesma frase, vamos dizer assim, para todos vocês acadêmicos que pretendem continuar na modalidade flex, que é essa que nós estamos até agora, enquanto toda semana, totalmente online. Então, se você está matriculado na semipresencial, queira transferir para flex, vocês têm que ir essa semana ainda, no máximo até amanhã, que é sexta, para vocês poderem fazer essa transferência. Senão, vocês vão iniciar a parte do semipresencial retorno, não vai ser válido mais o flex. Vocês vão ter que ir uma vez por semana no polo, beleza? Não esqueçam disso, tá, galera? Vocês não vão conseguir mais fazer a prova através do flex. Então, muito importante isso daí. E quem quiser fazer o contrário, mesma coisa também. Essa é a última semana que eles deram de prazo aí para regularizar os acadêmicos que gostaria. Ah, mas tem que ser a turma toda? Não, não precisa. Pode ser individual, conforme a sua necessidade. Vamos ver aqui, Franciele. Prof, hoje inicia a unidade 3, então? Isso! Hoje inicia a unidade 3, a gente vai finalizar ela para a semana que vem nós falarmos somente do paper, tá, galera? Então já tem aí os grupos formados, alguma coisa já iniciando a escrita. Vou orientar vocês ali, quem não iniciou, tá tranquilo também, o que que vocês vão fazer nesse primeiro momento. Aí vocês vão para ação e depois nas outras aulas, sempre no último encontro de cada apostila, nós só vamos trabalhar paper até o final. Turma Flex faz as provas no polo? Sim, a última prova, todas as modalidades fazem no polo. Vocês só vão fazer aí da turma Flex, acho que vocês já estão acostumados, que é a primeira e a segunda prova. Essa vai continuar online para o Flex. Para o semipresencial, vai ser no presencial, tá? E a última prova para todo mundo vai ser no polo. Tá, mas a gente vai ter o nosso quarto encontro? Vamos ter igual, aqui não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é a prova. A última prova vocês vão fazer no polo. Porém, quando vocês começarem a ver ali, teve algumas modificações. Por exemplo, a CPA não abre mais na terceira prova, ela abre na segunda. Vocês já vão ver que vai abrir a CPA aí, até fala para vocês fazerem, legal. Dê uma lidinha, principalmente aí no que se refere ao tutor, que sou eu, né? Como que tá os cursos,
como que está disponibilizando as aulas, ou se vocês têm alguma coisa que gostaria que trocasse. Então vocês colocam lá, que isso ajuda bastante a gente, tá? Do Polo a mesma coisa, mesmo que vocês estão no Flex, né? Mas de repente como a coordenação atende vocês, como está o desenvolvimento da apostila, das vídeos aulas que estão gravadas lá no AVA. Então tudo isso aí é importante para que a gente possa uma continuidade, vamos dizer, em melhoras aí, materiais para vocês, para as aulas e tudo mais. Se vocês quiserem abrir o áudio ali, levanta ali a mãozinha ali que tá tranquilo, tá, galera? Mas se quiserem continuar escrevendo, eu leio ali para vocês. Priscila, você vai gravar esta aula? Atualmente eu tô gravando todas, galera. Quanto der, tá tranquilo. Eu vou continuar gravando sim. E aí vocês podem assistir novamente, se alguma coisa ficar na dúvida, ficou para trás, que não pegou legal, ou tipo, não vou fazer a prova hoje, só vou fazer semana que vem. Aí vocês olham a aula de novo e pode fazer. Até deixar um comentário aqui, que dá um trabalhão. Gravar a aula não dá trabalho, porque já tá tendo aqui, eu gravo ali tranquilo. A edição que dá trabalho, porque tem aulas aí de 2 horas e meia que eu demoro mais ou menos umas 4 horas para editar ela, para cortar ali o intervalo de fala, alguma coisa que a gente falou que não tem necessidade de estar no vídeo, e acrescentando outras coisas que ajudem vocês. Eu sempre acrescento coisas no meu vídeo, tá? Quem puder se inscrever, legal demais, que isso incentiva a gente ver que os alunos realmente está sendo necessário para eles, está ajudando de alguma forma. Porque se eu gravar a aula e ninguém se inscreve, ninguém assiste, não tem por que eu gravar, tá perdendo esse tempo em editar, eu não ganho nada com isso. Eu ganho para estar aqui falando com vocês nesse horário, mas eu faço muito além disso. Se vocês puderem se inscrever no canal, compartilhar com a galera lá, beleza. Não é por causa de negócio de monetizar, não é nada disso. É só satisfação de ver que ele está sendo útil mesmo, beleza? Então colaborem aí, a gente continua gravando e ajudando vocês, mesmo que vocês forem para outro curso, eu gravo ele e disponibilizo para vocês na fé. Vamos ver aí, quem mais? Seminário, socialização, vai ser online mesmo, para quem for semipresencial, tá aí. Érica, a princípio, nós vamos continuar quem fez os grupos online, só que isso vai depender muito do professor de sala. Se ele resolver montar turma com vocês lá, aí vocês só falam ali no grupo, ó galera, tô saindo do grupo, vou fazer em sala e tranquilo. Nesse primeiro momento, que é esse semestre. Depois, quem está no semipresencial, aí vai fazer o restante do paper no presencial. Mas quanto vocês estão meio na migração, já iniciaram, eu acho que não vai ter problema nenhum em continuar, não. E aí eu vou continuar orientando vocês e o tutor de sala não vai ser preciso. E se caso vocês preferirem fazer em sala, quem vai ajudar vocês lá vai ser o professor de sala. O tutor de sala, aliás. Mais alguma dúvida que eu possa ajudar aí, de repente? Bom, mas o que importa para vocês não é o meu visual bonito aqui no vídeo, né? O que importa para vocês é o conteúdo mesmo. Então tá tranquilo. Mais alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos mudar aqui para menorzinho. E a unidade 3, já falei o que a gente vai ver, os objetivos. Vamos ter 3 tópicos, uma breve história do surgimento e evolução dos direitos empresariais, sociedades empresariais e os títulos de crédito, recuperação de empresas, falências e os títulos de crédito nós vamos ver ao recorrer aí. Então, na introdução, surgimento do comércio e sua evolução, local de troca, falando lá que a gente falou bastante na unidade 1, eles trocavam por outras mercadorias, principalmente o sal. Depois a gente teve os nômades das tribos em busca de novas fontes de recursos. Eles começavam a andar de um lugar para o outro buscando novos recursos até eles retornarem aonde eles estavam, e ali a natureza já se compôs, já voltou ali toda a parte natural de alimentação deles ao decorrer. Então eles eram nômades porque eles ainda não plantavam, não sabiam criação de animais e tudo mais. Eles precisavam andar para buscar alimentos constantemente. Depois ali a gente viu o aparecimento da agricultura e a pecuária. Então o pessoal já não era tão nômade, passava a se ausentar de determinados locais. Então eles já conseguiam ficar mais presentes no lugar. Então condições de produzirem seus próprios insumos para o próprio consumo. Então dessa parte aí já começou a surgir a plantação, criação de animais, os pastoreiros, e assim já foi se alongando, foi tendo um crescimento da comunidade em torno dessas pequenas aldeias, né, que foram surgindo. Então elas foram tendo um crescimento porque precisava de mão de obra, o pessoal já não precisava se deslocar através de alimentos.
com a permuta dos produtos, diferentes grupos se beneficiaram, que foi aquela parte ali do escambo, da troca, né, que eu falei do sal, alguma localidade, por exemplo, que eles eram especialistas em fabricar enxada, foice, essas coisas de metal, de ferro. Então ia lá e trocava com o pessoal da agricultura, por exemplo. Quem plantava lá trigo, arroz, eles começavam a trocar um produto pelo outro que ajudava ambas as partes, não havendo o envolvimento nessa época ainda da moeda do dinheiro, certo? Ao passar do tempo, aumentou a complexidade da logística. Por quê? Começou o pessoal fazendo várias trocas de vários lugares e trazendo cada vez coisas de mais longe, das áreas portuárias, por exemplo. Então começou a ficar meio complicado a parte não somente de logística, de movimento dessa mercadoria, também armazenamento, né, de produtos, por exemplo, como eles estocariam o arroz, o trigo, coisa que eles faziam em várias escalas, porque de um ano para o outro muitas vezes estragava, até a própria carne, que às vezes eles tinham ali um estoque, então começaram a entender como que funcionava o manejo disso, né? Por exemplo, armazenando no gelo, e os que não tinham com sal e vários outros meios que eles conseguiam fazer conservar a carne, os grãos, mesma coisa, em potes, em tambores, em algo que eles conseguiam improvisar através do barro na época. Gente, que página é essa? Espera aí que eu vou ver para você aqui. Estou na página 126, mas eu já estou já mais um pouco embaixo. Passar do tempo, aumentou a complexidade da logística que eu estava falando, né? Que foram se aperfeiçoando conforme a necessidade desses povos. A dificuldade que eles tinham também de se movimentar com grande quantidade desses produtos. Aí já vieram os navios, as carroças puxadas por lombas de boi, né? Valorização de determinado estoque, porque quanto mais difícil era estocar aquele produto ou trazer de outro local, mais valorado, vamos dizer assim, era esse produto. Então, às vezes era um produto, por exemplo, o algodão, por exemplo, não era qualquer um que plantava o algodão. E ele era, vamos dizer assim, dizendo, não na logística, um produto barato, porque ele é muito volumoso e o pessoal consumia, vamos dizer, numa quantidade menor. Mas por ser somente alguns países que plantavam, ou vão colocar algumas localidades, que eu acho que já vem mais ao encontro à época, que plantava e cultivava esse tipo de plantação, vamos dizer assim, quem obtinha esse produto, somente, exclusivamente ele, para vender para as outras localidades, dependendo do estoque, ele poderia colocar o valor de troca dele lá em cima, mesmo sendo um produto barato, mas não era em qualquer lugar que nascia o algodão. Então, com isso, dentro do estoque que eles tinham e a facilidade de cultivo naquela região, eles conseguiam trocar por várias outras coisas e valorizar esse produto, né, o valor dele. É a mesma coisa que a gente tem nos dias de hoje, a oferta e a procura. Quando a gente tem um produto que tem muito, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, muita mexerica, muita laranja, quer dizer, é um produto barato. Agora, se fosse para uma região que isso aí já não nasce, ele vai chegar lá, mas vai chegar bem caro, não é verdade? Quem consegue estocar melhor, quem consegue produzir esse produto e assim por diante. Igual o café, né? No Rio de Janeiro é mais barato que aqui no Rio Grande do Sul, porque lá tem um cultivo muito grande disso. Com o surgimento da moeda, que iniciou ali as transações comerciais, intermediadores, principalmente, que é o unir as duas partes, né? Vamos dizer, aqueles caras, os atravessadores. Esses agentes, então, eles atuavam de que forma? Entre o produtor e o consumidor. Qual era o objetivo deles? A geração de lucro. Tem até uma parte de um livro que a gente leu aqui um tempo atrás, que ele dizia sobre um cara que morava numa cidadezinha pequena. Ele precisava usar ali algumas coisas de martelo, prego, serrote para construir a casa dele, só que não tinha uma loja de ferramentaria na cidade dele. Ele tinha que viajar, então, na época, de cavalo ou uma junta de boi, quilômetros e quilômetros, às vezes até dias, viajando para buscar esse tipo de produto. E quando ele chegou até a cidade dele, ele construiu a casa dele, coisa e tal, e a galera começou a pedir emprestado e coisa e tal. Ele viu um nicho de negócio e uma oportunidade. Aí ele começou a fazer encomendas da população. Então todo mundo queria um martelo, 1 quilo de prego, um serrote, uma enxada. Então quando ele ia lá buscar o material, ele já buscava para todo mundo e revendia na cidade dele. E assim foi essa negociação, porque ele sabia onde vendia, qual era o melhor preço. Então ele trabalhou como atravessador e
e deu hiper certo dentro da época, e assim foi tendo esse crescimento. Nos avanços, então, aqui da antiguidade, as rotas comerciais que eram praticamente terrestres na época, tanto na África, no continente africano, ali no Oriente Médio e no sul da Europa, a Grécia, vamos dizer. E no Oriente, como a Índia e a China. Provavelmente ali eles trabalhavam com muitas pimentas, que ajudava também na conservação dos alimentos, principalmente na carne. Houve um desenvolvimento do comércio marítimo já dentro dessas colocações. A galera começou já a usar os barcos, né, para buscar lá essa parte da pimenta, do sal, ou coisas que tinha em outros países e não tinha naquele em especial. Então teve ali a criação do papel moeda, e teve essa origem na China por volta de 900 anos aí depois de Cristo. Aí tem o Une ali, agora eu cheguei no Une, tá, galera? Para vocês se acharem no livro ali. O papel da moeda facilitava a tributação ao Império Chinês. Aos mercadores depositavam o seu ouro e a prata e recebiam em troca o papel moeda com valor especificado. Então, aí já começou a parte da transação da moeda, onde o pessoal conseguia, na verdade, armazenar o seu dinheiro. Então, na Idade Média, esse crescimento das cidades, vamos dizer, ao redor da agricultura principalmente, teve as aberturas de vias comerciais, principalmente na Europa. Nasceram, então, as corporações, né, de mercadores, principalmente em portos, onde as cidades cresciam bastante porque era a rota comercial mais fácil através de navios. Depois a gente teve as corporações de mercadores que possibilitaram um crescimento político e militar, porque precisavam eles de garantia. Começava a crescer a população em torno portuário e o roubo também. Entrou a parte militar, onde eles regulavam e conseguiam monitorar para que isso não ocorresse, para que tivesse um avanço da população. Então, conseguindo autonomia de centros comerciais como as cidades italianas, da Veneza e também de Florença e de Gênova. O comércio volta a se desenvolver, as navegações também se tem a proliferação, um sucesso. Teve os portugueses e os espanhóis também, que desenvolveram e buscavam novas descobertas, principalmente através de ouro. Descobrir, que era o intuito desses, principalmente dos portugueses e dos espanhóis, descobrimento, então, de novas regiões para estabelecer as novas rotas comerciais e explorar aí os recursos naturais, principalmente como ocorreu aí no Brasil. Tanto os portugueses quanto os espanhóis descobriram o Brasil de alguma forma. Se vocês olharem um filme Descobrimento do Brasil na visão dos espanhóis, eu não lembro se o nome é bem esse, mas é 3 horas e pouco. Aí vocês vão entender por que os espanhóis também estão desenvolvidos. Depois eles descobriram que os portugueses já tinham descoberto o Brasil antes, mas aí eles vieram por outra rota, conseguisse depois ver que já os portugueses tinham registrado o Brasil antes dele. Com o passar do tempo, foram criados mecanismos de proteção ao comerciante, o auge da Segunda Guerra Mundial, Código Civil Italiano, que foi entrando aí as leis, que unificou o direito privado, ou seja, né, juntou o direito civil, o direito comercial, formando o direito empresarial. Então, juntou esses dois, que é o direito comercial do comerciante, o que vendia direto ao consumidor, o civil, que era o consumidor, e colocou o direito empresarial, que é o que produzia o produto em si. No Brasil, a forma resumida dos direitos empresarial, então, recebeu 3 tipos diferentes, tipos de dominação. Direito mercantil, que é a primeira obra sobre matérias, jesuítas, depois o comercial, a entrada em vigor do Código Comercial, e a terceira, o direito empresarial. Marquem isso aí que vai cair na prova, certo? Vocês saberem quando foi o primeiro, o segundo e o terceiro momento. Depois a gente teve a teoria da empresa. Ele diz ali, nos dias que ocorrem, transmudou o direito comercial de mero regulador dos comerciantes e dos atos de comércio, passando a entender a atividade sobre a forma de empresa, o que é o atual, importância, vamos dizer assim, do comércio ou do direito comercial. A teoria das empresas, as atividades econômicas que os profissionais que produziam, comercializavam o quê? Os bens e os serviços. Depois a gente viu ali sobre Albert Askine, que tem a empresa como fenômeno econômico, acho que é poliédrico,
que compreende fatores da produção, de que forma? Da natureza, do capital, do trabalho empreendedor. Temos também fatores de produção, que tem a natureza do capital, o trabalho e a tecnologia, composta por quê? Pelos perfis subjetivo, o funcional, o objetivo e o corporativo. O que quer dizer cada um deles aí? Subjetivo, a empresa se confunde com o próprio empresário. Parece que os dois estão juntinhos. Então ele pode ser aí uma pessoa física ou jurídica. Perfeito? Física quando é a parte do CPF, jurídica, CNPJ. Depois nós vamos ter aí a sociedade empresária que exerce seu cotidiano negocial. Ele compra, tem o seu depósito, seu estoque e revende. Beleza? O funcional. Perfil objetivo, que é chamado de patrimonial. O que a empresa tem para funcionar, os bens da empresa, vamos dizer, o terreno, maquinário e tudo mais. Depois nós temos o perfil corporativo, que representa os colaboradores da empresa. Quais são eles? Funcionários, o núcleo social organizado em funções dentro da empresa, finalidade o quê? Econômica. Então, aí falando cada um deles, perfil subjetivo usado pelo empresário. Exemplo, determinado empresário está contratando funcionários. Então, perfil subjetivo. Agora vamos falar aqui um pouco do estabelecimento empresarial. Exemplo, estabelecimento empresarial foi vendido por um valor muito alto. Quando fazer menções à empresa, perfil funcional, como atividade, usamos a expressão empresa. Com que objetivo? Objetivo social daquela sociedade é explorar uma empresa, prestação de serviço, por exemplo, de tecnologia. Depois nós temos a parte das empresas. O que a gente vai falar aqui dela? A evolução da teoria da empresa, do direito empresarial no Brasil. O que ele trouxe para a gente aí? Maior importância nas atividades econômicas. Então, com ela que é grande responsável pelo esse crescimento das grandes cidades. Porque onde tem muita empresa, naturalmente precisa de mão de obra. E as pessoas veem essa oportunidade e acabam se mudando e assim se tornando o crescimento da cidade. Precisando fazer novas casas, condomínios, aquecendo o mercado, precisando de novas lojas para atender esses novos consumidores. Então, novos salários, novos tributos e assim dando a geração de circulação de dinheiro e acontecendo o crescimento econômico. Então, as empresas como atividade econômica, nós temos aí profissionalidades e atividades empresariais praticadas em nome próprio pelo empresário, individual ou organização societária, limitada ou não. Essa responsabilidade é tratada pela doutrina por personalidade. Depois nós vamos ter as atividades econômicas, que ela visa o quê? O lucro, através da produção, prestação e comércio de bens e serviços. Atividade econômica. Hoje nós temos a organização, que é a junção da mão de obra, que é o capital, e trata-se de uma parte necessária, né, para articular capital, os trabalhadores e a matéria-prima, gerando a eficiência produtiva e, claro, o lucro. São condições para a caracterização do empresário: exercício da atividade econômica, atividade organizada e o profissionalismo. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Empresário individual, o que seria esse? É aquele que utiliza a personalidade jurídica de pessoa natural que exercendo a empresa. É o empresário. É a pessoa que desempenha as atividades economicamente, a produção, circulação de bens e serviços. Esse empresário pode possuir direitos e obrigações legais a cumprir com esse CNPJ, vamos dizer assim, com esse registro. Pode exercer as atividades e, se estiver em pleno gozo das capacidades físicas e não for legalmente impedido, então, bem tranquilo. Correspondente aos incapazes e relativamente incapazes, que devem ser assistidos e representados sobre a pena de anualidade de seus atos. O menor emancipado antes de completar 18 anos pode exercer atividade empresarial de acordo com o artigo 5º do Código Civil. Então, se cair na prova, se alguém com 18 anos já pode ter o CNPJ, a sua empresa, sim. Mas se ele for menor, por exemplo, recebeu uma herança de alguém que veio a óbito e ele é de menor, então ele vai ter ali os seus representantes, tá? Ele não pode assumir como
empresa ainda como de menor, mas ele pode ter legalmente o seu representante assim constituído. Incapacidade cessará nos seguintes casos: concessão dos pais mediante instrumento público, pelo casamento, pela colação de grau em curso de ensino superior. Aí, naturalmente, o aluno já vai ter mais de 18 anos, claro. Exercício do emprego público efetivo, relação de emprego. Então, todas essas partes aí vai colaboração. Mesmo se o cara tiver aí relação de emprego, tendo um menor de 16 anos, então, se ele tiver já como comprovar que ele vive do seu próprio sustento. Também ele pode ser uma MEI, né? Negócio de cachorro-quente, alguma coisa assim, inicialmente bem tranquilo. Proibidos de exercer atividades empresariais. Quais são eles? Funcionário público estão proibidos de exercer atividades comerciais. Essa proibição diz respeito a quem? A efetivo exercício de atividades empresarial. Nenhuma restrição aí. Ser simplesmente acionista ou cotista de sociedade empresarial. Eles podem ser acionista e cotista, mas não podem atuar como empresário, beleza? Os militares, integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército ou Aeronáutica, estão proibidos de exercer o comércio, não pode. Os auxiliares dos empresários, quais que não podem? Leiloeiros, corretores, despachantes aduaneiros, não pode exercer atividade empresarial, sim, só prestação de serviço. O falido, aquele cara que tinha um CNPJ e declarou falência, não está autorizado a desempenhar atividade empresarial porque ele já teve o seu CNPJ prejudicado como falência. Então, para ele ter uma nova oportunidade, ele teria que quitar com esta empresa as dívidas com seus credores dessa outra empresa para que seja liberado novamente para que ele possa atuar no mercado. A partir da declaração da falência até a sentença que extingue suas obrigações. Se ele conseguir juridicamente que seja suspensa ou negociada, ele pode voltar ao mercado, que a gente vai ver através de falências lá no finalzinho do tópico 3. Isto tem até 5 anos contados do dia em que terminar a execução da pena. Então, até 5 anos, ele vai ficar ainda prejudicado, não podendo montar nada. Depois de 5 anos, provavelmente vai ficar liberado para ele voltar ao comércio. Porém, vai ter algumas restrições, né, bancárias e coisa e tal. O nome dele ainda continua. Fica limpo o nome dele no comércio. Empresa individual de responsabilidade limitada, AL, é aquela constituída por uma única pessoa, titulada da totalidade de capital social, não podendo ser inferior a 100 vezes maior o salário mínimo. O titular não responde com seus bens pessoais pelas dívidas das empresas. Então, beleza, ele fica livre, fica respondendo somente à empresa pela sua dívida. Empresa individual, responsabilidade limitada. Hoje nós temos aí requisitos e impedimentos para ser titular de ERLI, empresa individual de responsabilidade limitada. Ela deve ser maior de 18 anos, brasileira ou estrangeira, maior emancipada. O que é emancipada? Que os pais autorizam ele responder pelos seus atos. Então, geralmente, acima de 16 anos. Vai no cartório com os pais, eles assinam e ele é responsável pelos seus atos. Não envolve mais os pais como responsável dos seus atos. A pessoa está emancipada. É para casar. De instrumento público deverá ser inscrito no Registro Civil de Pessoas Naturais e arquivado na Junta Comercial. Precisa realmente estar legalmente registrado, tá? Não é simplesmente dizer, ele tem que ter o documento para comprovar. Outras formas são pelo casamento, pelo exercício do emprego público efetivo, carteira assinada nesse caso, servidor ocupante de cargo ou órgão da administração direta, autarquia, funções públicas federal, estadual ou municipal, pela colação de grau em curso de ensino superior. Temos uma tabela aqui embaixo, vamos vê-la. Impedimento da administração da ERLI. Então, brasileiro nacionalizado há menos de 10 anos, então ele não vai poder. Estrangeiro sem visto permanente, também não. Natural de país limítrofe. O que deve ser esse cara aqui? Limítrofe. Não sei. Pesquisam aí, galera. Esse aí eu não vi. Vamos ver se ele diz aqui. Domiciliado em cidade contígua de território nacional que se encontre no Brasil. Presa, jornalistas de qualquer espécie de difusão sonora de sons e imagens.
Ah, deve ser essas pessoas aqui que trabalham principalmente como um jornalismo, eles estão sempre 1 ano, 2 anos em cada país, né? Então, eles são meio nômades. Então, acredito que seja isso daqui, ó, faixa de fronteira, é isso aí mesmo. Vamos lá, valeu aí, Franciele. Vamos lá, São Litró, partilham limites, por exemplo, Brasil, Uruguai, Chile, Bolívia, país, tararã, Argentina, tendo conta que o país participe de fronteira com ditas nações. Acho que é tipo o Paraguai que temos aqui, as fronteiras que nós temos no Brasil e Paraguai, a galera não pode vender num país no outro ou comprar. Não é? Tem um negócio assim ali na fronteira, né? Quem é brasileiro não pode comprar no Uruguai para revender no Brasil, um negócio assim. Bom, esse aqui não acho que não vai cair na prova, não. Tomara que não, né? Cidadão português, pessoa jurídica, consulado, funcionários públicos, tá? Esse aqui a gente viu, e militares, chefe do Poder Executivo Federal, Estadual, Municipal, magistrados, tá? Membros do Ministério Público da União. Pô, esses caras aqui também são caras que realmente não precisam de comércio, eles ganham bem, né? Não é que nem a gente aí, ralador, né? Que a gente trabalha em empresa ou tem uma empresa de pequeno porte. Então, essa galera aqui ganha o salário já bem considerado que não precisa. O falido, leiloeiros. Resumindo então o que a gente já viu ali em cima. Pessoas legalmente impedidas de exercer atividade, submeter a esse exercício responderá pelas obrigações com seus bens pessoais. Legalmente impedida de exercer as atividades, certo? Mesmo que ela tente, ela vai responder aí pelas suas obrigações com os seus bens. Geralmente ela pode dar até como aval os seus bens para isso. Empresários rurais. Exerce atividade que envolve pequenas produções e comércio para sua subsistência. Por exemplo, quem vende leite no interior, vende suínos, ou vende, vamos dizer, verduras e legumes para escolas, pequenos empreendedores. Empresários rurais ou rural poderá requerer sua inscrição no registro público de empresa mercantis. Ficará equiparado ao empresário sujeito ao registro de exercer as suas atividades econômicas. Pode-se dizer que a atividade rural empresária, né, ou empresária, mas o seu registro como empresa mercantil é principal facultativo. Não precisa ter o CNPJ para que ele seja um empresário. Né? Tem muitas empresas, por exemplo, como a cooperativa, e ele que fica responsável por tributar, né, todas essas partes desses agricultores que optaram de não ter o registro. Eles compram leite, compram verduras e tudo mais e estocam lá na sua empresa para revenda e o fisco então cobra o tributo dessa empresa no comércio, não do agricultor. Por exemplo, se fosse também uma empresa de transformação de produto, onde ele tem aí como fonte principal o pessoal rural como fonte de fornecimento. Então eles fornecem o que ele precisa para transformar esse produto. Então o fisco cobra da empresa e não desses empresários rurais. Microempresários e empresários de pequeno porte. Qual é a diferença deles? Microempresas e empresas de pequeno porte têm o objetivo de gerar o emprego. Principalmente no Brasil, a gente tem essa modalidade com muita ênfase. Para fortalecimento de quê? Da economia. Então, no caso dessas empresas menores, que pode se usufruir do sistema chamado o Simples Nacional, e a grande massa das empresas no Brasil, que tem a carga tributária menor. Ao seu favor, o cálculo e a arrecadação de impostos menor. Ingresso no Simples Nacional, o que necessita para que você ingresse? O enquadramento nas definições da microempresa, ou empresa de pequeno porte, cumprir alguns requisitos previstos na legislação, formalizar as opções de sistema Simples Nacional, como o quê? Como as características ser facultativa em alguns casos aqui no Simples Nacional, irretratável para todos no ano calendário, e os tributos que a gente tem aí, o IRPJ, o CSLL, o PIS/PASEP, o COFINS, o IPI, o ICM, INSS, que a gente vai ver eles um pouquinho de cada um, o que seria esses tributos. Então, recolhimentos desses tributos. Apresentação da declaração, para ver se ele não passou do Simples Nacional, da cota, a sociedade socioeconômica e fiscal da empresa, já da micro e pequena empresa, que é chamada de MEI, empresa ou firma individual cuja receita anual é igual ou inferior a um determinado valor estabelecido pelo governo no início de cada ano fiscal.
Para estar enquadrado nesse requisito, a empresa deve estar corretamente registrada nos órgãos que compete à lei. Então, ela tem que ter a receita anual da empresa, que deve ser igual ou inferior a quanto? A 360 mil. Sendo que talvez teve alguma modificação na data de hoje. Se uma microempresa ultrapassar esse faturamento, automaticamente ela vai subir de nível. Então ela passa na condição de empresa de pequeno porte. E que é essa empresa de pequeno porte aí, que é o EPP? Ela tem aí a sua receita bruta anual superior, né? Então ela vai ultrapassar os 360 mil, igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil reais. Ela fica dentro desse patamar de valor para ela se enquadrar em como pequeno porte. Arrecadar ou menos do que o valor estabelecido passa a ser enquadrado na categoria de microempresa. Ela pode subir e diminuir. Porém, ao ser arrecadamento for maior, ela sai do simples e passa para a categoria de empresa normal. E aí, o cálculo da tributação ela é feita de forma diferente. Quem trabalha aí nessa área de contábil deve ver isso muito acontecer ao decorrer, principalmente na pandemia, que muitos tinham um faturamento lá em cima e depois desceu e agora está retomando de novo. Então eles acabam saindo de algumas categorias e se enquadrando em outras. Essa categoria tem a finalidade de segurar a formalidade do negócio de empreendedores que estão no início de carreira, que até então trabalham na informalidade. Que formalidade quer dizer o quê? Não estão registrados, né? Então trata de fornecedores de serviços, por exemplo, empregada doméstica, zeladores. Geralmente alguns desses fazem serviços informais. Encanadores, aquele que faz tudo, marido de aluguel, conhecido, e até então trabalham na informalidade. São pequenas quantidades de mercadoria de revenda, como camelô, pequenas lojinhas, assim vai. Tem o faturamento anual aí de 81 mil reais e aí no teto de 60 mil reais. Nesse enquadramento, os empresários não podem possuir sócio ou serem titulares de uma outra empresa. Não pode então ser sócio de outra empresa e nem ser o mandante do total. Eles podem ter até um funcionário fixo registrado na carteira. Por exemplo, eu tenho uma feira, sou feirante, sou agricultor, mas eu exponho na feira lá, mas eu não posso estar na feira. Então eu contrato um funcionário, esteja na feira vendendo os meus produtos. Então eu vou me enquadrar ainda e vou ter um funcionário para que isso ocorra. Caso o empresário não tenha funcionário, não há necessidade de serviço um contador nesse caso. Caso optante for, ele paga só uma taxa anual. Caso opte por ter um funcionário, deverá emitir o Prolabore, na parte que ele vai ser retirada para ele. Então diz aqui, o Prolabore é um pagamento de uma espécie de salário para o sócio administrador do negócio. Ele vai pagar o salário do seu funcionário e ainda tirar um Prolabore mensal, que é um salário, vamos dizer assim, que ele precisa para manter as suas necessidades, os seus gastos particulares. O Prolabore, nesse caso, não pode ultrapassar o valor de 6.700 no mês. Também ele vai ali dar para o contador para que ele consiga se aposentar, né? Então vai ser a declaração de quanto ele está tirando por mês. Temos um quadro ali do simplificado desses tipos de empresas, né? Que vai ajudar a resumir aí. Empresário individual é 81 mil, simples nacional, e aqui vocês vão até 360 mil, e assim vocês vão por diante. Essa tabelinha aqui, ela vai ajudar vocês bastante para entender lá de cima e na prova para vocês poderem localizar até que valores se enquadra. É lógico, mesmo que aqui está acesso a 2018, eu acredito que esses valores aqui teve algum reajuste. Então, se vocês quiserem lá, vocês podem ir na página e diz aqui micro ou pequena empresa e vocês conseguem ver essa tabela. Também tem um site, se não me engano, contador.com, ele mantém essa tabela aqui bem atualizada. Então, a gente viu aí algumas coisas dentro desse resumo do tópico 1, que foi o surgimento do comércio, sua evolução, uma pincelada que a gente já viu lá na unidade 1, surgimento do direito comercial e do empresarial, como ele se formou. A gente viu algumas coisas de fatores da produção, do capital, do trabalho e a tecnologia. Vimos alguma coisa de teorias empresariais, subjetivo, funcional, objetivo e corporativo, economia organizada, algumas atividades, condições caracterizados, né? Quais são as suas obrigações, que a gente vai ver lá mais a fundo, o que seria aí o empresário individual, a obrigação do empresário e seus direitos, a proibição de exercer as atividades, lidado como falência ou de menor e outras coisas
empresa individual e a limitada. Também a gente viu mais o que? Vou ver aqui. Microempresário e empresa de pequeno porte. Naquela tabelinha ali, como a gente viu, o status, né, dela ali e as microempresários individuais, as suas categorias. Pulamos então para nosso tópico 2. Entre esse tópico 2, quando vocês forem ver esse vídeo novamente, vai ter outros vídeos entre esses dois. Para quem viu lá a unidade 2, viram que eu coloquei lá em cada final de tópico um vídeo falando do resumo, mas que fica assim bem mais simplificado o entendimento que vem ao encontro à apostila, que ajuda vocês melhor, não somente eu falando aqui, né? Salve, salve, amor! Repartição de receitas tributárias, dispostas do artigo 157 ao 162 da nossa Constituição Cidadã. Embora sejam localizadas no capítulo reservado ao Sistema Tributário Nacional, na realidade constituem verdadeiras normas de direito financeiro. Um tema que vem sendo cobrado pelas bancas normalmente na literalidade da Constituição, de forma tranquila. Mas existem alguns detalhes que devemos colocar atenção. Primeiro, repartição de competência é diferente de repartição de receitas. Os entes federados são autônomos, por isso que cada um possui a sua própria competência tributária. Mas o fato de receber uma competência, instituir todos os impostos e taxas possíveis, não assegura ao ente captação de recursos financeiros. Se a economia não girar, se a população não recolher os tributos, não adianta nada. Portanto, não basta só repartir competência tributária. A Constituição quer assegurar que os municípios, os estados, tenham recursos financeiros para pagar as suas contas. Então, a Constituição Cidadã dá uma de Robin Hood. Estabelece alguns dispositivos que exigem que as receitas tributárias dos que mais arrecadam sejam repartidas para os entes que menos arrecadam. Basicamente, essas regras têm como objetivo preservar a autonomia político-administrativa dos entes federados e diminuir eventuais desigualdades socioeconômicas. Por isso, as repartições de receitas. São receitas públicas as entradas definitivas de dinheiro nos cofres públicos. Segundo a origem, as receitas podem ser classificadas em receitas originárias, também chamadas de receitas não tributárias. São decorrentes da exploração do patrimônio do próprio Estado. O Estado vende ou aluga seus bens e serviços. São as atividades do Estado como particular. Por exemplo, quando a União vende uma estatal, a receita que entra tem origem do próprio patrimônio público. Receitas derivadas são decorrentes justamente do poder de tributar. É quando um terceiro gera riqueza e o Estado arrecada de forma compulsória uma parte. Já receitas transferidas representam recursos financeiros transferidos entre os entes federados. Portanto, esses recursos financeiros são transferidos entre os entes, União, Estados, DF e municípios. A repartição de receitas se enquadra aqui como receitas transferidas, que podem ser divididas em duas: transferência obrigatória e transferência voluntária. Transferências obrigatórias correspondem às receitas tributárias que devem ser repartidas conforme a determinação constitucional. Não podem ser suspensas de jeito nenhum. Já as transferências voluntárias correspondem ao auxílio financeiro que pode ser entregue por um ente a outro ente, como forma de cobrir os gastos com obras e serviços públicos. As transferências voluntárias podem ser suspensas. Você se lembra que a competência tributária pode ser considerada facultativa segundo a Constituição e obrigatória segundo a LRF. Recapitulando, constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação.
É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. Muita atenção ao parágrafo único. Aquele ente federado que descumprir essa determinação em relação aos impostos estará proibido de receber transferências voluntárias. Por isso que os entes são praticamente obrigados a instituir todos os tributos. Mas a União não instituiu o IGF. A União não está nem aí para esse dispositivo. Ela não recebe transferência voluntária. É de cima para baixo. A regra dessa transferência é de quem mais arrecada para quem menos arrecada. Isto é, da União para os estados e deles para os municípios. Com exceção do DF, que é uno, é assemelhado a um Estado-membro, mas não é dividido em municípios. Portanto, o Distrito Federal e os municípios não transferem para ninguém. Os impostos municipais, IPTU, ITBI e ISS, não estão sujeitos a essa repartição. E no caso do DF, ele fica com a integralidade dos impostos de sua competência cumulativa. Os impostos estaduais, ICMS, IPVA e ITCMD, e os municipais, IPTU, ITBI e ISS. Não repartem nada. Já os estados só não repartem o ITCMD. E a União não divide seus impostos de importação, exportação, grandes fortunas e o imposto extraordinário de guerra. Das 5 espécies tributárias que temos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, por regra, é só o produto da arrecadação dos impostos que será repartido. Taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, não. Já as contribuições especiais, a rigor, não estão sujeitas a repartições de receitas. Você se lembra? Temos 3 tipos de contribuições especiais. Contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuições corporativas. As sociais e as corporativas não são repartidas. Porém, a CID é a exceção, também está sujeita, especificamente a CID Combustíveis. É uma das repartições tributárias obrigatórias previstas na Constituição Federal. 29% do arrecadado pela União deve ser repartido entre os estados e o DF. E desses 25% deve ser distribuído aos municípios. Isto é, 7,25% dos 100% da União serão direcionados aos municípios. Essa foi a exceção, a única contribuição especial repartida. De agora em diante só veremos impostos. Imposto de renda é de competência da União, mas quando os estados, DF e municípios fazem o pagamento de seus respectivos servidores, ficam responsáveis pela retenção do imposto de renda sobre a remuneração deles. Esse valor retido na fonte pelos entes referente a seus servidores, 100% com eles permanece. Impostos residuais. A União tem que encaminhar 20% para os estados e o DF. Já o IOF sobre o ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, não é ouro mercadoria. 30% da arrecadação vai para o estado de origem e 70% para o município de origem. Os municípios recebem 50% do ITR referente aos imóveis localizados em seu território. E olha que legal, se eles optarem por arrecadar e fiscalizar o imposto, a União deixa 100% do produto arrecadado. Já do IPVA, que é um imposto estadual, 50% pertence aos municípios, referente aos veículos licenciados em seus territórios. Do ICMS, também estadual, 25% deve ser transferido aos municípios. Tais recursos devem ser repartidos seguindo os critérios dispostos no parágrafo único do artigo 158. As parcelas de receitas pertencentes aos municípios mencionados no inciso 4 serão creditadas conforme os seguintes critérios: 3/4, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. Até 1/4, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal.
Assim, no mínimo 3/4 dos 25% devem ser repartidos proporcionalmente ao valor adicionado. Se é no mínimo 3/4, portanto, os 25% podem ser repartidos na totalidade dessa forma. O restante, no máximo 1/4 dos 25%, serão distribuídos de acordo com os critérios definidos em lei de cada estado. Aqui é no máximo 1/4. Pode ser nada? Pode. Até agora, falamos de repartição direta, quando a distribuição é realizada pelo ente federado diretamente ao ente beneficiado. Mas a Constituição prevê também outra modalidade, a repartição indireta, quando o ente político competente transfere um percentual da arrecadação tributária a um fundo identificado pela Constituição Federal. O ente passa o recurso para um fundo que distribui. Esses fundos especiais têm base no imposto de renda e no IPI. 49% é destinado aos fundos, transferindo os recursos independentemente de onde a riqueza tenha sido gerada, como uma forma de tentar diminuir as desigualdades socioeconômicas. Para o Fundo de Participação dos Estados, é destinado 21,5% do total da arrecadação do imposto de renda mais o IPI, já excluindo a parcela retirada do imposto de renda retido na fonte pelos estados e DF. O Fundo de Participação dos Municípios recebe 22,5% do total da arrecadação, também excluída a parcela do imposto de renda retido na fonte, mais 1% em julho e outra parcela de 1% em dezembro, totalizando 24,5% para o Fundo de Participação dos Municípios. Também é assegurado 3% ao Fundo de Participação e Incentivo ao Setor Produtivo Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É um programa de financiamento dessas regiões, sendo que metade é assegurado ao semiárido nordestino. Além dessa repartição do IPI junto com o imposto de renda, 10% do IPI é destinado ao Fundo de Compensação de Exportações. É um fundo para equilibrar a queda na arrecadação dos estados e municípios em razão da imunidade das exportações. Dessa parcela, 25% vai para os municípios, isto é, 2,5% do total. Muito cuidado para não confundir repartição de receitas com repartição de competências. Legislar está relacionado com a competência do ente. A repartição das receitas não autoriza o ente beneficiado a legislar acerca do tributo. Ele apenas recebe parte do produto da arrecadação. Antes de finalizar essa primeira parte da aula, é importante que você conheça algumas regras sobre repartição de receita. Vou passar rapidinho, uma benzida, igual anestesia, só uma picadinha não dói nada. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nesta seção aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. A vedação prevista nesse artigo não impede a União e os estados de condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias, ao cumprimento do disposto referente à aplicação mínima de recursos na saúde. Não pode segurar a mesada deles, mas pode pôr duas condições. Tem que me pagar o que você me deve e o que suas autarquias me devem. E não vai gastar tudo com besteira, não. Tem que aplicar o mínimo na saúde. Cabe à lei complementar definir valor adicionado para fins do cálculo da distribuição do ICMS. Portanto, o valor agregado aqui é definido em lei complementar. Cabe à lei complementar estabelecer normas sobre a entrega de recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos no seu inciso 1, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Aqui está tratando dos fundos de participação relacionados ao imposto de renda e IPI, os 49%. Também cabe à lei complementar dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157, 158 e 159.
Trata da grana dos entes, está se referindo às repartições em geral. Eles têm o direito de acompanhar o cálculo e a liberação das participações. Também cabe à lei complementar dispor sobre isso. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2. Vistos aqui acima, cabe ao TCU calcular as cotas de participação dos estados, DF e municípios sobre as receitas transferidas aos fundos. Encerrando esse assunto, o artigo 162 prevê que todos os entes divulgarão, até o último dia do mês subsequente aos da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária, entregues e a entregar, e a expressão numérica dos critérios de rateio. Os dados divulgados pela União serão discriminados por estado e por município. Os dos estados por município. Trata da divulgação dos valores arrecadados, aplicando diretamente o princípio da publicidade, da transparência. É um tema denso, enjoado, com muitos detalhes, mas cobrado normalmente de forma simples, na literalidade. Portanto, reveja o vídeo, faça revisões e resolva muitas questões. Assim, você mantém o assunto vivo na memória. Nessa segunda parte, vamos ampliar nosso entendimento sobre o significado de legislação tributária. Não trataremos de legislação específica de cada tributo, e sim do que é falado de forma geral sobre esse assunto no CTN. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Assim, a legislação tributária deve ser entendida como todos os atos normativos que disponham sobre tributos. Não envolve só as leis, mas também os tratados internacionais, os decretos e as normas complementares. O artigo 97 do nosso CTN dispõe que somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos ou a sua extinção, a majoração ou a redução de tributos, a definição do fato gerador da obrigação principal, a fixação de alíquota e de sua base de cálculo, imposição de penalidades, bem como suas dispensas ou reduções, e as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário. Isto é, criação e extinção de tributos e todos os elementos envolvidos só em lei. Isso é a regra, mas quando estudamos o princípio da legalidade, você viu várias exceções. De forma resumida, o imposto de importação, exportação, o IPI e o IOF podem ter suas alíquotas majoradas e reduzidas por ato do Poder Executivo, e a CID Combustível pode reduzir e reestabelecer sua alíquota. A base de cálculo pode ser atualizada e não majorada. Isso porque a modificação da base de cálculo é equiparada à majoração. Se atualizou a base de cálculo dentro do índice oficial, não é majoração. Aí pode ser até por ato infralegal. Só um detalhe para você não fazer uma analogia errada aqui. Esse índice oficial não é a taxa Selic. O STF entende que ela não pode ser utilizada, porque inclui juros, não é só uma atualização, está cobrando um jurinho também. Instituição de tributos, por regra, lei ordinária basta. Mas existe uma turminha enjoada que você já conhece, que exige um processo mais difícil de aprovação. Você se lembra do NENG? Novos impostos, os residuais, empréstimos compulsórios, novas contribuições sociais e o imposto sobre grandes fortunas. Então, NENG, só lei complementar. Esse papel você já conhecia, mas o artigo 146 da Constituição Federal dispõe sobre as seguintes atribuições da lei complementar em matéria tributária. Dispor sobre conflito de competência em matéria tributária entre os entes federados. Regular limitações ao poder de tributar. A lei complementar apenas regula. Quem cria as limitações é a Constituição Federal.
Estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre definição de tributos e suas espécies, definição de fato gerador, base de cálculo e contribuinte dos impostos, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária. Adequado tratamento ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas e tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, que é o famoso Simples Nacional. A lei complementar também tem como função a regulamentação de alguns tributos, o ITCMD, ISS, ICMS e contribuições sociais. Muita atenção agora para o artigo 98 do CTN. Dispõe que os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Mesmo que surjam novas leis, os tratados devem ser observados. A criação de um tratado e introdução do texto no Brasil é um processo que passa por algumas etapas. Resumidamente, o presidente assina um tratado no exterior e, quando volta para o Brasil, tem que apresentar para o Congresso, que vai apreciar e submeter o texto que foi assinado à aprovação. Se o Congresso não aceita, já acaba por aqui. Caso o Congresso ache interessante e confirme, vai publicar um decreto legislativo, um instrumento de ratificação, que vai recepcionar e reconhecer a validade do tratado. Volta para o presidente, que deve promulgar, tornar público tudo isso. O presidente edita um decreto com todo o texto do tratado, publica e nós somos obrigados a cumprir. Esse artigo traz uma ideia de supremacia dos tratados sobre a lei interna. E o Supremo tem esse entendimento. Em tributário, os tratados são mais fortes que a lei brasileira. Não por uma superioridade formal, mas em razão do princípio da especialidade. Se uma lei brasileira bate de frente com o tratado, essa lei fica prejudicada e não vai produzir efeitos. O artigo 99 do CTN diz que o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta lei. Em tributário, o papel mais importante dos decretos é o regulamentar. São atos normativos de competência do chefe do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito. O decreto não pode inovar no ordenamento jurídico, não pode jamais extrapolar os limites da lei. Ele serve para explicar, detalhar alguns aspectos de uma lei que não tenha ficado tão claro, mas não pode ir além do que a lei determinou. O artigo 100 prevê que são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas e os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Atenção! Norma complementar não é lei complementar. Na visão do CTN, são normas que complementam as leis, os tratados internacionais e os decretos. Normas complementares são atos do Poder Executivo que não inovam no ordenamento jurídico. São atos infralegais, não têm força de lei, mas que servem para operacionalizar o dia a dia do direito tributário. Segundo o Código, são normas complementares, atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. É uma interpretação dada por uma autoridade administrativa. Regulam detalhes não tratados nas leis e decretos. São atos expedidos pelas autoridades do Poder Executivo, como portarias e instruções normativas. Decisões dos órgãos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa. Não é qualquer decisão, são somente as decisões proferidas pelos órgãos de jurisdição administrativa para os quais a lei atribui eficácia normativa. Pode ser singular ou de órgão colegiado.
práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. São os costumes, também chamados de praxe administrativa. Convênios que entre si celebrem os entes federados. Convênios são acordos firmados entre os entes políticos internos, onde há prestação de assistência mútua. São fontes secundárias. Um dos mais famosos é o convênio do ICMS. E muita atenção, porque ele é uma exceção. Não entra aqui, pois esse convênio especificamente tem força de lei. Convênios do ICMS são fontes primárias. Os outros convênios são fontes secundárias. Vigência. Vigência está relacionado com o comportamento das normas tributárias no tempo, qual a cronologia das normas, e no espaço, qual o alcance delas. É o quando e o onde. E o artigo 102 do CTN explora a questão da extraterritorialidade, isto é, a vigência de uma determinada norma fora do território de quem a editou. Isso é relevante no caso de normas estaduais, distritais e municipais, para saber até onde um interfere no outro. Se um estado X edita uma norma, ela vale ou não para o estado Y? Como regra, a norma vai vigorar no território pertencente ao ente em questão. Segue-se o princípio da territorialidade. O estado Y não está nem aí para a norma do estado X, a não ser que tenham um convênio entre eles. E essa é a primeira exceção. Ninguém é obrigado a prometer, mas prometeu, se assinou o convênio, tem que cumprir. E adivinha a segunda exceção? Se a lei mandar, se o CTN ou outra lei de normas gerais da União determina, tem que obedecer. Veja como está disposto no CTN. A legislação tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. E a vigência no tempo? Quando entram em vigor? Isso você encontra no artigo 103 do CTN. Salvo disposição em contrário, entram em vigor. Os atos administrativos a que se refere o inciso 1 do artigo 100 são os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, na data da sua publicação. As decisões a que se refere o inciso 2 do artigo 100 são as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa. Quanto a seus efeitos normativos, 30 dias após a data da sua publicação. Os convênios a que se refere o inciso 4 do artigo 100 são os convênios que entre si celebrem os entes federados, na data neles prevista. Aqui é interessante fazermos uma tabela. Salvo disposição em contrário, os atos normativos das autoridades administrativas entram em vigor na data de sua publicação. As decisões de jurisdição administrativa, quanto a seus efeitos normativos, 30 dias após a publicação. E os convênios entre os entes, na data neles prevista. E aqui está o maior spoiler da anterioridade anual. O CTN foi editado antes desse princípio existir. E o artigo 104 diz que entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte. Ele quis garantir a não surpresa para os impostos sobre o patrimônio ou a renda, instituindo ou majorando impostos ou definindo novas hipóteses de incidência. Segundo o STF, o CTN traz uma proteção maior que a Constituição. Se você tinha uma isenção e perdeu, só passa a valer o fim da isenção no primeiro dia do exercício seguinte. Isso para imposto sobre patrimônio ou renda, imposto de renda, ITR, IPTU, IPVA, ITCMD, ITBI e o IGF. Mas que norma eu devo aplicar em um caso concreto? Vimos isso ao estudarmos o princípio da irretroatividade. Você se lembra desse artigo? A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. A legislação só é aplicada a fatos que ocorrem a partir dela, os chamados fatos futuros, ou os pendentes, aqueles que tenham iniciado, mas não se completaram.
Ela não pode retroagir. Aos fatos passados, aplicamos a legislação em vigor à época em que ocorreu o fato. E existem duas exceções à irretroatividade: as leis meramente interpretativas, ou seja, só esclarecem o conteúdo de uma lei anterior, e leis mais benéficas em matéria de infração. Guarde isso, só vale para infrações e para atos não definitivamente julgados. Também relacionado com o tema da aula, o CTN entende que existem questões que podem não ter sido objeto de lei ainda. Diante dessa ausência normativa é que surge esse mecanismo, a integração, para completar, preencher essa omissão, suprir as lacunas da lei. E o artigo 108 prevê que, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada, esses 4 mecanismos: analogia, princípios gerais do direito tributário, princípios gerais do direito público e a equidade. O primeiro recurso é a analogia, que é buscar normas que não tratam daquele assunto, mas de assuntos semelhantes. Utilizar para o caso X, que não tem regra, uma disposição aplicável para o caso Y, que seria parecido. Atenção! Por analogia, você não pode criar tributos. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Se você tentou usar analogia e não chegou na resposta que precisava, o CTN diz que você pode usar os princípios gerais do direito tributário. Isso é para saber: legalidade, igualdade, retroatividade, anterioridade, não confisco, liberdade de tráfego e outros. Se utilizando os princípios específicos para o tributário você não conseguir, pode usar os princípios gerais do direito público: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, dentre outros. Não conseguiu mesmo assim? Equidade, que é mitigar o rigor da lei. Isto é, dentre as regras possíveis, você deve aplicar a mais favorável ao contribuinte. Criar uma solução que considere justa, utilizando o bom senso. Bom senso, então, é só não cobrar? O legislador previu isso. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Não pode deixar de cobrar o tributo. É uma lista taxativa. Não pode utilizar outros mecanismos além desses mencionados. E é uma lista hierárquica. Deve ser respeitada essa ordem. Pode até ser o maior absurdo a analogia estar acima dos princípios. Mas vai discutir com a lei? Não. Marque a alternativa correta e vá para outra questão. Para gravar essa ordem, eu gosto do mnemônio quatripe: analogia, princípios tributários, princípios públicos, não é privado aqui, hein? É público, e equidade. Essas são as formas de integrar, suprir as lacunas da lei. E finalizando a aula, vamos ver as formas de interpretação da legislação tributária. Interpretar a lei é buscar em suas palavras o pensamento que existe nela. Qual a sua intenção, o seu real sentido? Qual o alcance, o objetivo da norma? Existem várias formas de interpretação: literal ou gramatical. Na dúvida, você vai no dicionário, olha o que a palavra significa e aplica. Só leva em consideração o conteúdo das palavras. Teleológica ou finalística. Você tenta imaginar a finalidade, o objetivo do legislador, a intenção da norma. É muito bonito, mas na prática, você tem que entrar na cabeça do legislador para tentar entender o espírito da lei. Histórica. Olha para o contexto, as circunstâncias políticas, sociais e econômicas, a época em que a lei foi produzida. Sistemática, ou lógico-sistemática, sistêmico, compara o texto da lei com outras leis do ordenamento jurídico. Busca um ajuste harmônico com a legislação como um todo. O artigo 111 do CTN traz algumas situações em que se é obrigado a interpretar de forma literal a norma, exatamente da forma como foi escrita. Portanto, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão e exclusão do crédito tributário, outorga de isenção,
e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Junte as primeiras letras para formar a dupla sertaneja, seco e dota. Isso tem que saber. Interpreta-se literalmente seco e dota. Suspensão e exclusão do crédito, outorga de isenção e dispensa de obrigações tributárias acessórias. É isso aí, terminamos mais uma parte importante do código. Então, a sociedade empresarial é a forma das duas ou mais pessoas, vamos dizer aí, se comprometerem, juntar os capitais, um certo valor, com o objetivo econômico de montar uma empresa, né? Tem a existência da sociedade sem os fins lucrativos, como vocês vão ver que é chamada de associações. Então, mesmo não tendo fins lucrativos, nesse caso, as associações, ela tem caráter, na verdade, cultural, artístico, autorista, pode manter as atividades econômicas de maneira sustentável. Nas sociedades empresariais, os lucros são repartidos entre os sócios, geralmente, mas isso não quer dizer que o lucro ele é retirado anualmente ou mensalmente. Às vezes tem uma parte, dependendo do contrato, de ser reinvestido na própria empresa. Então, muitas de suas vezes, mais comum no Brasil, é que essas empresas que eles repartem o lucro da empresa, eles sejam reaplicados no crescimento da empresa e tiram um prolabore para cada um dos sócios. Geralmente é feito dessa forma. Tem os tipos de sociedades. Então, sociedades e propósito específico. Então, representado sobre um modelo constituído numa nova empresa, limitada ou sociedade anônima. A gente também vai ver um pouco sobre ela. A limitada e a S.A. Ela é bastante restrita nesse caso. Ela pode ter aí um prazo determinado, por exemplo, na construção de uma obra. Quando terminar, ela vai se desfazer. Então, uma forma do empreendimento coletivo utilizada compartilhar os riscos financeiros das atividades desenvolvidas. Então, segue algumas exigências nesse caso, designação do administrador. Por exemplo, nem todos os sócios da empresa, neste caso, precisam exatamente estar atuando na empresa. Eles podem contratar um administrador e ele tocar a empresa. Os sócios vão estar só administrando, de certa forma, acompanhando a administração. Então, fiscalizando, monitorando e tudo mais. Mas não necessariamente tenha que ser os sócios diretamente. Então, a designação do administrador, os poderes, né, as obrigações dos sócios. Ali também a gente vai ter a distribuição dos lucros, que ele vai estar confirmado na Lei Complementar 128 de 2008, que ela diz lá que faz várias alterações ao decorrer na Lei 23 Complementar, principalmente no artigo 56. Então, as SPS são utilizadas para projetos de engenharia, com ou sem participação do Estado, geralmente estão associadas aí em projetos, parcerias públicas ou privadas, exemplo aí de construção de usinas hidrelétricas, redes de transmissões, que depois de pronto elas vão se desfazer, certo? Então tem uma parte investida, que aí os sócios, vamos dizer, que eles entram com capital, o pessoal entra com o administrador, onde vai contratar os funcionários, assinar a carteira, tudo mais, mas para aquele determinada de execução daquele serviço. Quando terminar, ele desfaz a sociedade. Construção, então, aqui na modalidade pode ser aplicada nos coletivos de pequenos negócios, optante pelo Simples Nacional. Então, várias pessoas podem se unir com esse Simples Nacional e fazer uma associação onde todos eles vão ter participação na construção do evento. Para comprar e vender mercadorias internas ou externas, nesse caso aqui. Inventure, expressa na língua inglesa, ou expressiva, ou expressão da língua inglesa, significa o quê? A união, né, de duas ou mais empresas, com o objetivo de realizar atividades econômicas comuns, que visa o quê? O lucro. Então vamos dizer que a gente está criando uma empresa lá no Amazonas e a gente vai fazer uma siderúrgica lá, de alguma forma, e não tem nada lá. Então não tem hotel, não tem restaurante, ponto de lazer, um bar, tem uma loja. Então a galera vai se unir, os pequenos CNPJs, dentro dessa associação, para estar inserida naquela determinada obra, do início até o fim, para que os funcionários consigam
morar lá nesse tempo de obra, mesmo que as casas sejam pré-moldadas, vamos dizer rapidamente, depois eles vão recolher tudo, os restaurantes também possam fornecer alimento, entretenimento, né, bar, ou casa noturna, para que eles possam se divertir no final de semana. Então isso pode ser ali toda uma associação, todos pequenos empresários que vão fazer uma associação com o intuito de receber dessa empresa nessa licitação. Com o intuito de quê? Do lucro. Diferença entre o SPE e o consórcio contratual. O SPE, então, a sociedade de propósito específico. Mesmas características do consórcio. Qual é a diferença das duas? É a personalidade jurídica. Então, o consórcio contratual, ele não possui personalidade jurídica própria. É obrigado a se cadastrar com o CNPJ. Ele não é passível de obrigação tributária, emissão de nota fiscal, recolhimento de ICM. Não precisa. Ele é isento desse caso. Mas ele tem que ter o CNPJ para poder dar nota fiscal para receber o seu valor. A empresa que realmente vai ser obrigada a ser cadastrada em tudo isso. Então, ali vai ser a sociedade de propósito específico. Já as sociedades personificadas e não personificadas, todas essas sociedades que possuem um ato constitutivo inscrito dos órgãos competentes são chamadas de sociedades personificadas, aquelas em que não houver registro sociedade não personificadas. Já as sociedades personificadas, temos aí no artigo 997 a 1101, que elas possuem personalidades jurídicas, então com registro. A outra não tem essa sim. Então, as sociedades não personificadas, ela vai estar amparada nos artigos 986 a 996, que ela não possui personalidade jurídica. Então, não possui registro. Então, se cair alguma coisa na prova, sociedade personificada não possui registro. As sociedades não personificadas estão impossibilitadas de participar de licitações, concorrência pública. Então, sociedades não personificadas ou despersonificadas, falando mais um pouco sobre ela. Não possui contrato registrado ou arquivado, certo? Elas são as sociedades em comum ou em conta de participação. Não possui personalidade jurídica. Ela vai prestar serviço para alguém que está personificada. Perfeito? Não é permitido contratar com o poder público, abrir uma conta bancária ou mesmo patrimônio em seu nome. Ela é de curta duração, geralmente. Já a sociedade em comum, qualquer sociedade com atividade econômica que não esteja registrada, conhecida como sociedade de fato ou irregular. Ela trata-se de sociedade limitada que estiver em um processo de constituição ou ainda não constitui seu regime, ou já estiver ainda em funcionamento. Ela pode se enquadrar como sociedade em comum. Ela está em trânsito, mas ela ainda não tem nota fiscal, não está ainda regulamentada, ela está em transição, ela já está aplicando o serviço, mas ainda não pode emitir ou está restrita a alguns casos. Elas podem provar a existência, que ela já existe, mas ainda não está finalizada, já talvez tenha até o CNPJ já criado, somente ali numa pequena documentação feita pela contabilidade, então está somente por escrito. Não é muito bom para os negócios, né? Porque se você faz negócio com essas empresas constituída que ainda não tem uma relação fixa, você pode aí acabar levando um calote, né? Você não consegue cobrar dela judicialmente se for rejeitado logo no final. Então, a relação com os terceiros é meio complicada para esse tipo de empresa. Proteção de cobrança judicial, por exemplo, não poderá ser executada nem na pessoa jurídica, devido à sua inexistência, que ainda não está registrada. A relação de bens e dívidas constitui como patrimônio especial. Os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais e respondem com os seus bens particulares, mesmo que o credor não é obrigado, né, a executar os bens da sociedade, mas os bens do sócio contratantes no primeiro lugar. Então, geralmente, dentro dessa parte dessa criação dessas empresas, se você for cobrar ele judicialmente, o credor, no caso, vamos dizer,
eu forneço alimento para esse restaurante que está prestando serviço para essa outra empresa, para esse contrato. Mas ela não vai ter um CNPJ, vamos dizer, fixo, onde ela paga o ICM, coisa e tal. Então, ele pode ter um grande risco de ter uma inadimplência com essa empresa. Então, era mais negócio ele fazer com a empresa que contratou essa outra empresa, né? Que aí ele vai ter um CNPJ, vai ter uma coisa mais sólida para que ele possa cobrar. Agora, se ele fizer negócio com aquela associação, ele já não vai ter uma garantia muito sólida, né? Mesmo que ainda ele possa aí tentar cobrar dos sócios da empresa. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônios especial do qual os sócios são titulares em comum. A responsabilidade dos sócios é solidária e ilimitada pelas obrigações sociais. Então, sociedades em comuns são o possuem um contrato escrito, mas não registrados nos órgãos competentes. Você, para cobrar dessa empresa judicialmente, é mais complicado. Mesmo registrada, passam por uma mudança de registro. Então, tem algumas que, por exemplo, ela está mudando aí a sua classificação lá no CNPJ. Lá no CNPJ ela tem a venda, por exemplo, doces, vamos dizer aqui, hortifruti, e agora ela quer mudar o CNPJ dela porque ela fez esse contrato com essa outra empresa e ela agora vai ser um restaurante. Então ela tem que modificar o CNPJ dela em que ela vai comercializar. Isso pode demorar, e se você fizer negócio com essa empresa, pode não se dar bem porque ela ainda está em trâmite. É bom sempre você consultar a Receita Federal como está o CNPJ dessa empresa, como está o andamento. Pode ser ainda que esteja, né, em alguma restrição de modalidade. Por exemplo, o cara que vai vender para o restaurante, ele está vendendo, mas o CNPJ ainda não está autorizado a ser um restaurante. Pode ser que seja negado. Então aí o cara pode entrar numa fria. Empresários não têm direitos de fazer pedidos de falência, nesse caso, recuperação de empresas, se caso for para falência, se ele não consegue nem colocar em falência, quanto mais recuperação de empresa. Não deverá ter seus livros empresariais nem registros mercantis. Caso a sociedade empresarial se encontre em situação irregular, o sócio passa a ter responsabilidade ilimitada pelas obrigações das empresas. Então, ilimitado, isso quer dizer, pode ir além do bem da empresa, pegar os bens aí dos sócios. Não houver registro na junta comercial, não poderá participar de licitação pública, nem poderá registrar seu CNPJ e nem no estado, nem no município, nem em qualquer outro lugar. Está sujeito a pena de multa ainda se ele estiver fazendo um negócio sem estar legalmente registrado. Pois nós temos sociedade em conta de participação. Não é uma sociedade empresarial. Nesse caso, tem um contrato de investimento comum com duas ou mais pessoas vinculadas para o quê? Para a exploração das atividades econômicas. O papel do empreendedor, nesse caso, é ilimitada, de exercer papel de investidores. Na sociedade em conta de participação, o objetivo social é exercida unicamente pelo sócio principal, perfeito? O que vai responder pelos outros sócios. O nome dele vai ser praticamente individual, exclusivamente ou de responsabilidade exclusiva. Ou seja, as obrigações perante a terceiro correspondem somente ao sócio principal, ou chamado de ostensivo. Os sócios participantes só devem explicações ou responsabilidades perante aos sócios ostensivos, certo? Isso quer dizer o quê? Faz de conta que eu tenho uma empresa e eu sou o sócio principal, chamado de ostensivo. E eu tenho 50% da empresa. E eu tenho mais 5 sócios, cada um com 10%. Um sócio não precisa dar justificativa para os outros sócios, somente para mim, que tem uma cota maior e respondo pela empresa. Beleza? Para ficar mais claro aí, vocês saberem a parte que ele quer dizer aqui. Esse tipo de sociedade pode ser constituída oralmente, se for feito por escrito, e não registrado, né? Também pode ter um documento para que você tenha aí o balanço da coisa, né? Que os outros são o quê? São investidores. Na verdade, eles nem participam de nada, eles só querem participar do lucro. Mas da empresa mesmo, eles não querem saber muito. Eu sou um cara que era um investidor, tinha uma ideia,
mas não tinha, vamos dizer, grana para poder executar essa minha ideia. Então eu vou procurar investidores que eu vou vender a minha ideia, eu vou entrar com o serviço, com a empresa, e eles vão entrar com a grana. Então não necessariamente que eles tenham que aparecer no meu CNPJ, nesse CNPJ que eu for criar. Eu vou responder por tudo pela empresa e também prestar conta para os sócios, né? Que tem que ser bem transparente, que eles consigam ver aí tudo o funcionamento. Então aqui, deixa eu ver aqui, taranã, sociedade em conta de participação. Agora vamos falar das sociedades personificadas. São o quê? São aquelas que estão inscritos nos órgãos competentes, neste caso, tem as duas espécies, sociedade simples e de sociedade empresarial, que elas possuem personalidade jurídica, como a titularidade organizacional, que ela é chamada de sujeitos de direitos e obrigações e que podem contratar terceiros, né? Neste caso, se fosse a usina, por exemplo, ela vai ter ali o seu CNPJ temporário e ela ainda vai contratar outras empresas para prestar serviço aos funcionários que vão trabalhar nessa empresa. Mas ela é registrada, tem CNPJ, a outra não, que já é mais associada. Já temos aí titularidade processual, que podem demandar e serem demandados em juízo, e ainda patrimonial, que possuem patrimônio distinto dos bens pessoais que integram ao patrimônio dos sócios. A gente viu aí um pouquinho de cada uma delas. Temos a sociedade simples, que representa um tipo de sociedade personificada, não empresarial, nesse caso. Esta é constituída através de atividades, prestação de serviço, pode ser tanto intelectual, aí de natureza científica, acadêmica, nesse caso, literária, artística, ou ainda de maneira cooperativa, cooperação, né, que vocês vão ver também que a gente vai falar sobre elas. Então ela deve ser de que forma? Limitada, vinculada às habilidades técnicas de cada um dos sócios da empresa. Por exemplo, se for de intelectual, pode ser que eu seja especialista na área de administração, o outro na área contábil, na outra da área de marketing. Então, cada um vai ter a sua parte técnica especializada, o outro engenheiro, e assim, juntando todo mundo, monta uma associação cooperativa, onde vamos cooperar a algo em comum, certo? Vai ser a técnica de cada um deles da participação. Estão vinculadas às habilidades técnicas dos sócios. Com sociedade simples, as atividades econômicas não empresariais não seja direcionada à produção, circulações de bens e serviços. Então, como vocês viram ali, é um pouco diferente das outras embaixo. As sociedades simples não são estruturadas empresarialmente, decorrente das antigas sociedades civis que visam o lucro. No caso das atividades aí, qual delas? Atividades rurais, educacionais, médicas, hospitalares, de exercício de profissões liberais. Em que áreas? Da engenharia, pode ser da arquitetura, ciências contábeis, consultoria, de arte, pesquisa científica, auditoria, várias outras, né? Esporte, social e assim em diante, serviço social. Exemplos aí, a gente tem a sociedade de advogados e de cooperativas. Então, temos aí muitos locais que, se vocês colocarem na internet, sociedade de advogados. Então vai ser onde vai se concentrar ali um monte de advogados associados que vão disponibilizar serviços à população. Cooperativas, mesma coisa. Diz ali ainda o livro que eles são formadas a partir da união de no mínimo 20 pessoas sem objetivo de lucro. Para que uma sociedade seja constituída de forma empresarial, né, quanto simples, feito o contrato social, ela deve conter o quê? Nome, nacionalidade, o estado civil dos sócios, vamos dizer, a profissão, as residências dos sócios, também capital social que cada um vai participar, ou vai injetar o dinheiro, certo? Em moeda corrente. As cotas de cada sócio, por exemplo. Eu vou fazer uma empresa de sociedade limitada, mas eu tenho 99% da empresa e 1% da empresa é de outra pessoa. Se houver uma dívida, por exemplo, quem vai responder por quem? Eu vou responder 99% do valor dessa dívida e a outra pessoa a 1%, correspondente à minha cota, beleza? A participação de cada sócio
nos lucros e das parcelas. Depende muito de como cada um vai injetar o seu dinheiro, como cada um vai participar das cotas. Tudo vai estar no contrato especificado. Sociedade somente adquire personalidade jurídica, sujeito de direitos, quando o seu contrato social estiver arquivado nos registros próprios, beleza? Que são os legais, vamos dizer assim. Enquanto isso não ocorreu, ele não pode estar fazendo serviços e dando aí o CNPJ dele como recebimento, porque ainda não está finalizado o processo. Então tem que aguardar todos os trâmites. Sociedades empresariais. Pessoas jurídicas que exercem profissionalmente atividades econômicas organizada para a produção de produtos, vamos dizer assim, de bens e serviços, circulações de bens, então, como transportadora, classificação de sociedades segundo a sua responsabilidade na sociedade empresarial. Aqui tem um resumo do que a gente falou dentro dessa tabela aqui. Sociedade ilimitada, quando os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais. Se o patrimônio social não for suficiente para o pagamento de credores, poderá ser exigido seus patrimônios particulares, beleza? É ilimitada, então ele vai além dos bens das empresas, vai também aos bens dos sócios. Sociedade mista, parte dos sócios tem responsabilidade limitada e outra tem responsabilidade ilimitada. Por exemplo, eu tenho lá um sócio que eu tenho 99% e o outro tem 1%. Só que a parte dele é limitada, ele entrou só com um valor, não vai participar muito da empresa em si, é limitada, coloquei no contrato, mas a minha é limitada, eu tenho direito de fazer, comprar, vender e o outro não. Então aí eu vou ter uma responsabilidade maior com a minha dívida. Responsabilidade limitada, não podendo responder por seu patrimônio particular. A sociedade limitada não vai além dos bens da empresa. Ele diz ali a sociedade ilimitada, sociedade em nome coletivo. Já diz, ilimitada tem que ter mais de uma pessoa para ela ser ilimitada. Já a mista, sociedade simples, por ações também. E a ilimitada pode ser limitada ou anônima. Eu tenho uma empresa e vai ter só os investidores que não vão precisar aparecer na minha empresa. Eles são investidores anônimos, onde eu vou prestar conta para eles. Vendi a ideia. Depois temos sociedades empresariais limitadas, constituída por um ou mais sócios, deve ser registrada na junta comercial. Nesse caso é uma das mais comuns aí do país, né, do Brasil, vamos dizer. As responsabilidades são limitadas, só responde pela parte que investiu, perfeito? Se eu investir 10% do valor do capital da empresa, eu vou responder por essa fatia. Se eu investir 20%, vou responder pela essa fatia. Se contrair as dívidas, patrimônio dos sócios não serão atingidos. O administrador não precisa ser sócio da empresa. Então, nesse caso, pode ter... Eu fiz uma empresa com mais 4 amigos e a gente tinha um dinheiro, cada um de nós, mas cada um trabalha numa empresa e não quer sair da empresa, beleza? Então, a gente abriu esse CNPJ e contratou um administrador para que ele toque a nossa ideia, que não tem nada a ver com o que a gente trabalha, digamos assim, no meu exemplo, e a gente contratou alguém especialista para que mantenha a empresa e a gente só vai ser investidor. Não necessário que essa pessoa, administrador, tenha que ser sócio. Pode ser uma pessoa contratada onde ela vai tocar a empresa e a gente só vai ser mesmo um investidor. Caso algum sócio não integralizar a parte do capital social, ou os outros sócios pode torná-la para si ou transferi-la a terceiro. Um dos sócios pode ceder suas cotas a terceiros sem a anuência dos demais sócios. Isso pode ser feito desde que não haja oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Isso quer dizer, eu não estou insatisfeito com a empresa, eu quero sair, quero continuar trabalhando onde eu estou, mas eu tenho 25% na parcela dos 4 sócios. Comigo 4. Então, cada um tem 25%. Eu tenho que ter, então, não ter a rejeição de 25% de parcela de recusa para que eu possa transferir, por exemplo, para um primo meu, a minha parte. Ele vai me comprar a minha parte. Então, dependendo ali, eu tenho que ter o aval dos meus sócios. Todos os sócios têm direito a uma porcentagem mínima dos resultados dos lucros obtidos pelo negócio.
tudo vai estar em contrato também, pode ser retirado mensalmente, anualmente, ou ainda na concordância de investimento, através de 3 anos, ao percorrer de 3 anos da empresa, sem tirar pro labore ou tirando, tudo depende do contrato. Além de uma parte sobre os lucros obtidos, sócios responsáveis pela a gestão e administração dos negócios têm direito ainda um pro labore. Por exemplo, naquele primeiro exemplo que eu dei lá atrás, de eu ter a ideia e ter os meus investidores. Eu posso tirar um pro labore para mim, mesmo sendo sócio da empresa. Somos sócios de 25% cada um, porém eu saí do meu emprego para trabalhar nessa empresa. Então eu vou tirar um pro labore para mim, independente da minha parcela de 25%, onde vai ser repartido os lucros. Todos os sócios têm as informações, devem ter acesso às informações gerenciais dessa empresa, né? Que é onde que eles vão fazer a fiscalização da gestão da empresa. Eles vão ter livre acesso aí para consultar os livros contábeis da empresa, o caixa, documentos referentes à sociedade e de seus lucros. Tudo vai estar em contrato que os sócios têm direito livremente, abertamente, a ter essas informações a qualquer momento. A não ser se for aquele outro tipo de sociedade aonde tem a mista, que tem uma que é ilimitada e a outra que é limitada. Então pode ser que o cara ali não tenha no contrato que o cara não possa ver tudo. Exemplos: exigir a prestação de contas mensais, como lucro, gastos e despesas. Então, se os sócios quiserem ter essa transparência, é mais do que certo, correto, que isso ocorra. Os sócios têm direito de contribuir sobre as ações por meio de quê? De assembleias, modificar o contrato social, dissolver uma sociedade se ele quiser sair e os 3 outros sócios quiserem comprar a quarta parte daquele sócio que quer sair, de vez de ter 25%, cada um teria aí 32, alguma coisa por cento, né? Um pouco mais. Mudar os sócios e responsável pela administração, decidir a remuneração dos gestores, aprovar as contas, eleger o conselho fiscal, várias outras coisas, né? Então esses sócios vão ter, dependendo tudo do que está no contrato. Realização de assembleias obrigatórias quando superior a 10 pessoas. Nesse caso aqui, então, eu estava falando a comparação de 4, aqui está tendo, então, uma outra configuração com mais de 10 pessoas, perfeito? Ao menos uma vez por ano, tem que ter uma reunião, uma assembleia, para eles chegarem em um contexto, obrigatoriamente ser publicada no Diário Oficial, ou no jornal de pequena circulação, aonde é a sede da empresa, onde ela está instalada, que seja público provavelmente. A assembleia deve ser registradas e arquivadas na junta comercial, na convocação de todos. Agora, se ela for menor do que 10 pessoas ou 10 sócios, ela pode ser facultativa, não é obrigatório que isso ocorra. Pode haver, então, a expulsão de um sócio. De que forma? Inadimplência desse sócio, começou a fazer dívidas e dívidas no seu nome como pessoa física e está prejudicando a empresa como consulta em negócios comerciais, porque o pessoal não só consulta o CNPJ da empresa, eles também consultam o CNPJ desse sócio. Então, se um tiver inadimplente, pode ser que eles não vençam uma licitação por isso, pode ser que não seja aprovada uma compra ou a contratação de um serviço prestado pela essa empresa por causa que um dos sócios está inadimplente. É muito comum que isso ocorra. Falta de lealdade, está passando informações para outras empresas onde ele pretende fazer uma outra sociedade, ou a incapacidade de gerar, por exemplo, a função demandada. Dá um exemplo para vocês aqui, por exemplo, de um caso ocorrente que ocorreu real, tá? Uma pessoa trabalhava como vendas de um software que ele tinha a possibilidade só de grandes empresas, tipo a TAM, a Varig, essas empresas aí. E esse cara, ele trabalhava como sócio da empresa, mas ele trabalhava no setor de vendas. Então ele viajava o mundo inteiro para vender esse software, aonde ele era chamado de software patrimonial. Então eles colocavam uma taxinha, um código de barra em cada um bens dessa empresa. Por exemplo, dentro de um avião, quantos assentos tinha, todos os itens que tinha dentro do avião ou dentro dessa empresa que tinha várias aeronaves, aonde eles conseguiam fazer aí a parte do patrimônio da empresa.
Só que a venda, depois que você vendia, por exemplo, ele fechava um negócio com uma empresa do tamanho de uma Varig ou de uma mineradora como a Vale do Rio Doce, pô, ele não precisava viajar durante 5, 6 meses de novo para vender, porque até prestar serviço para toda essa empresa que é gigantesca, eles tinham que fazer várias contratações terceirizadas de funcionários para colocar essas plaquinhas, para fazer todo o software rodar e cadastrar todos os bens da empresa. Então, pô, era um serviço que era realmente, mas a função desse sócio que eu estou falando, que era o vendedor, ele ia para dentro da empresa e não tinha nada que fazer. Ele ficava sentado lá, às vezes ficava um mês, dois sem ir na empresa, porque a função dele era essa. Então, os outros sócios, de certa forma, conseguiram tirar ele da sociedade, porque viram que a função dele não era tão interessante para a empresa, enquanto todo mundo que trabalhava dentro da empresa, os outros sócios, ralando direto e reto para botar aquilo tudo dentro do software, desenvolver o software e coisa e tal. Eles trabalhavam todo dia de segunda a sexta no horário comercial, acharam injusto então que aquele cara que era a venda ganhasse mais do que os outros sócios, que ele realmente ganhava. Ele, além disso, ele ganhava uma porcentagem como vendedor, se é que vocês estão captando a minha mensagem. Então conseguiram tirar ele, mas não simplesmente sem ele ganhar a devida remuneração, com juros e tudo mais, mas conseguiram. Eu até então, quando vi esse caso ocorrer, que até o cara é um grande amigo meu, eu achava que isso não era possível. Quando você era sócio de uma empresa, era sócio até morrer, até quando eu quisesse, né? Mas não, os outros sócios, dependendo, têm o poder de tirar o sócio forçadamente. Então vem bem ao encontro a essa parte da apostila aqui. E vai dar um resumo de algumas coisas que vão estar ao decorrer do que a gente falou. Regência supletiva, né? Que os sócios podem optar pelas regências supletiva das regras da sociedade por ações, cada um deles vão fazer, de cotas adquiridas pelos sócios que contribuem ou vão contribuir para o capital da sociedade, participação ou a coação das cotas, cessão, né, das cotas, no silêncio do contrato, por exemplo, o cara não pode compartilhar informações para outras empresas ou para outras pessoas que possam vender essa informação para a concorrência. Pode ter aí a oposição dos sócios, que representam 25% do capital, já com a autoridade de tirar esse sócio ou mesmo de rejeitar que ele venda para uma outra pessoa. Da obrigatoriedade que ele venda a cota dele para os sócios atuais e não para outros. Deixa eu ver aqui, reuniões de assembleias, temos aí números dos sócios superior a 10 pessoas, deliberações, temos a administração que poderá ser de sócio ou de outra pessoa, de uma pessoa estranha nesse caso, direitos e obrigações dos administradores, quais são as funções de poder de cada um deles, serão definidos aí no contrato social, a lealdade lá que a gente estava falando, também a responsabilidade social restrita ao valor de suas cotas. Depois a gente tem a sociedade anônima. Ela vai tratar de quê? De empresas maiores, né? Onde a gente só vê aí tipo a Perdigão, Coca-Cola, que a gente não consegue ver quem são os sócios. Sócios só entram anônimo. Você consegue até ver o nome da empresa, o CNPJ, que não vai ter nada a ver com a Coca-Cola, não vai ter nada a ver com o nome da razão social, o nome que eles divulgam no marketing. Então, vocês vão ver que o CNPJ é um outro nome que não tem nada a ver. Por que eles fazem isso? Lá em marketing, a gente vai estudar isso, mas dando uma pincelada. Se a empresa vier à falência ou ocorrer alguma parte judicial contra a empresa, que ela fica impedida, a pessoa pode usar o mesmo nome, que é diferente do CNPJ, com outro CNPJ. Então, tranquilo, a empresa continua e eles vão brigando com aquele CNPJ. E a empresa fica liberada com outro CNPJ para dar vida e manter o próprio nome aí da empresa. A gente vai ver isso em marketing melhor. Então, sociedade anônima. Trata-se de empresas maiores, chamada de sociedade por ações, sem fins lucrativos. Então, capital dividido e responsabilidade dos seus sócios, que são chamados de acionistas. Eles, então, têm as responsabilidades limitadas ao preço das ações adquiridas. Quando a gente tem aí ações, por exemplo, teve quando a Petrobras estava ruim, que estavam vendendo ações aí que a gente encontra nos mercados, você pode ser um sócio
dessas empresas não vai aparecer o seu nome. Você vai ser sociedade anônima. Você vai ter uma cota da empresa, mas não aparece. Deve ter no mínimo 7 acionistas, no mínimo, daí para diante. Divide-se em 2 espécies: ações ordinárias, que têm direitos de voto nas assembleias, participações dos resultados. E ainda tem as preferências, que também ações preferências ou preferenciais, que os recebimentos dos lucros, você vai ter uma parte, o reembolso do capital, no caso, se tiver algum investimento ou pago, por exemplo, sem querer, que você tem que dar um reembolso, e não ter direito a voto, nesse caso, né? Limitações em seu exercício. Ela não participa, que geralmente é essa segunda, quando a gente compra aí ações da Petrobras ou dessas grandes empresas aí. A gente não tem direito a voto, a participação, nada. A gente só tem aí uma parte de lucros ao decorrer, depende do contrato anual, mensal ou de investimento de aumento, né? Quem comprou aí ações da Petrobras na época que ela estava ruim e mantém essas ações, hoje está bem, né? Porque ela subiu um monte, então hoje está dando lucro. Capital social, um montante financeiro pertencente à companhia. Então, quanto que vale essa empresa? Né? Qual é o capital social de investimento dela? 360 mil, 1 milhão. Pois temos aí sociedade de capital, que é chamada de sociedade anônima. Responsabilidade acionista é limitada ao valor das ações adquiridas, perfeito? Então você vai ter ali uma parte de lucro da parte que você comprou. Capital aberto. Quanto às empresas de ações podem ser negociadas na bolsa de valores. Já o capital fechado é quando não há oferta para negociação, tipo ali os valores mobiliários. Assembleia Geral reúne aos acionistas, então discute os interesses da companhia, da empresa. Tem 2 formas aí: a Assembleia Geral, que é chamada de ordinária, que é anual e visa discutir matérias pré-estabelecidas da empresa anualmente. Por exemplo, vamos abrir uma nova filial, vamos fazer um investimento, ou vamos fechar uma filial, vamos fazer mais contratações, vamos ampliar o negócio, certo? Essas assembleias gerais que a gente tem, que é a segunda, que são chamadas de extraordinárias, que podem ser convocadas a qualquer momento. Por exemplo, a gente tem lá já algumas filiais e deu problema em alguma delas. Por exemplo, ali aquela do Vale do Rio Doce, que teve lá aquela catástrofe. Naturalmente, eles faziam reunião entre os sócios da empresa anualmente, mas devido àquela catástrofe, aquele imprevisto, eles tiveram que fazer uma reunião extraordinária, ou seja, no momento que aquilo aconteceu, para eles ver o que iam fazer, porque realmente sabem que a mídia ia bater em cima, vários processos. Então, para vocês terem uma ideia, quando uma ou outra pode ser executada. Temos também sociedade em nome coletivo, que é chamada de sociedade geral, que ela tem a responsabilidade também ilimitada, sendo solidária nesse caso, tem a razão social composta pelo nome da pessoa ou dos sócios, perfeito? Que é onde vai ser representado ali, vai incluir a parte dos sócios. Ela pode ter alguns nomes dentro dessa fantasia, vamos dizer, o nome fantasia: companhia, e-companhia, CIA ou e-CIA. Aí vocês já sabem aqui que ela vai se enquadrar em sociedade em nome coletivo, certo? Então, sociedade em comandita simples. Comanditados são as pessoas físicas responsáveis pelas obrigações fiscais e financeiras. Já os comanditários, responsáveis e obrigados somente em relação às suas cotas. Então, quer dizer, que o primeiro provavelmente vai estar participando da empresa, onde eles vão ficar responsáveis em fazer todas as partes fiscais, declarações, Receita Federal, contabilidade, contábil. Comanditários são responsáveis pela obrigação só das cotas. Tipo misto de sociedade, parte dos sócios tem responsabilidades limitadas. Os tipos de sociedade é pouco utilizado, por isso que a gente não foi muito a fundo nela. Não é obrigatório a reposição de lucros recebidos de boa fé e de acordo com o balanço. Por exemplo,
Me mandaram um certo lucro, mas no outro mês a empresa acabou ficando no vermelho e eu teria que fazer uma reposição do que eu recebi para poder cobrir. Não tem obrigatoriedade de fazer essa reposição, porque, né, já está dizendo ali, de acordo com o balanço, a empresa, se ela fez isso, o problema é dela. Assim como a SA está comandita, tem seu capital dividido em ações nessa sociedade. Quem exerce os atos deliberativos e responsabilidades sociais é o diretor nomeado. Ele que vai estar aí responsável por essas declarações, por esses documentos, pela geração de todos esses documentos. O diretor destituído ou exonerado continua durante 2 anos responsável pelas obrigações sociais contraídas sob suas administrações. Então, geralmente, os contadores vão fazer todos os papéis lá, as papeladas, perante esses 2 anos decorridos e vai entregar para essa pessoa e ela tem que armazenar esses documentos porque ela vai responder por esses documentos perante 2 anos, mesmo depois de sair da empresa. Sociedade em relação a gêneros e tipo, nós temos as sociedades empresariais e os simples, e temos os tipos dos empresariais, as limitadas, anônimas, em nome coletivo, comandita simples e comandita por ações. Já as simples, a gente tem a sociedade simples pura, a limitada, em nome coletivo, e comandita simples e a cooperativa, né, de cooperação. A obrigação tributária é o vínculo que nasce entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. É uma relação vertical, fisco-contribuinte. O Estado manda e você obedece. Conforme determina o artigo 113 do CTN, a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal decorre de lei. Lei em sentido estrito, que vai definir uma obrigação de dar, isto é, implica no pagamento de um tributo ou de uma multa tributária. Você está lembrado? Multa não é tributo, mas multa é a obrigação principal, assim como o tributo, porque a obrigação principal é pecuniária. Tem que dar dinheiro para o Estado, é a obrigação principal. Agora, por exclusão, tudo que não for dinheiro é obrigação acessória. É o fazer ou deixar de fazer algo. Por exemplo, guardar documentos, escriturar contabilidade, emitir notas fiscais, prestar declarações. Essas obrigações acessórias ou deveres instrumentais podem estar previstos em atos infralegais. Não exigem lei em sentido estrito, decorrem da legislação tributária, é um sentido mais amplo. Observe este trecho do artigo 113. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. É o que havíamos antecipado. Se você deve fazer alguma coisa e não faz, vira multa. É uma obrigação de fazer que se transforma em obrigação de dar. E na linguagem do CTN, o que é acessório vira principal. Muita atenção! Isso é bem diferente daquela ideia que existe no direito civil de que o acessório segue o principal. Em tributário, isso não acontece necessariamente. Você pode ter uma obrigação acessória sem ter a obrigação principal. Por exemplo, você tem que declarar o seu imposto de renda, mesmo que no final vá ser restituído. Tem que cumprir a obrigação acessória. Então, para nascer a obrigação tributária, são necessários 2 elementos. Precisa haver uma previsão legal, que é chamada em direito tributário de hipótese de incidência, que é a possibilidade de alcançar algo, tributar algo. Mas não basta ter a lei, é preciso que alguém pratique no mundo real uma conduta que justifique a existência de um tributo. É o chamado fato jurídico. O encontro desses 2 elementos é justamente o que o CTN chama de fato gerador. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Tem que ter a norma e tem que ter o fato. Quando os 2 acontecem, é o chamado fato gerador.
Para que nasça a obrigação tributária, o fato jurídico tem que preencher 3 aspectos previstos na hipótese de incidência. São os aspectos material, espacial e temporal. Portanto, a jurisdição tem que fixar esses 3 critérios: o que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. Somente com esses 3 critérios preenchidos pode-se dizer que surgiu a relação jurídica, a obrigação tributária. Por exemplo, não basta só cumprir o aspecto material, ser proprietário de um veículo automotor para estar sujeito ao IPVA. Se for no Japão, não há incidência. Ser proprietário em Santa Catarina cumpre o aspecto espacial, mas também não é suficiente. Tem que obedecer também o aspecto temporal. Ser proprietário de um veículo automotor em algum estado no dia 1º do ano, que é quando acontece o fato gerador do IPVA. Cumpriu os 3 aspectos? Surge então a obrigação tributária, uma relação jurídica entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Mas quem é esse sujeito ativo? É o credor, é quem pode cobrar o tributo. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público. Portanto, União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas. Titular da competência para exigir o seu cumprimento. Atenção, porque o CTN usa aqui a palavra competência no sentido de capacidade tributária ativa. Está se referindo ao poder de exigir, arrecadar, fiscalizar e até ser destinatário dos recursos. Lembre-se que a capacidade tributária ativa é delegável, por isso que são incluídas as autarquias e fundações públicas. É diferente de competência tributária, que é indelegável. Só os entes políticos podem criar seus respectivos tributos. Portanto, sujeito ativo da obrigação tributária é o credor. É a pessoa jurídica de direito público que detém a capacidade tributária ativa. É o ente que tem o poder para exigir o cumprimento da obrigação. Do outro lado, surge a capacidade tributária passiva, que é a possibilidade de ser cobrado. É a aptidão para ser sujeito passivo da obrigação tributária. Então, quem pode ser o devedor? O artigo 126 do CTN diz que a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Para o direito civil, o menor é inimputável, não responde pelos seus atos. Mas uma criança pode ser destinatária de tributos. Muita atenção aqui. A capacidade tributária passiva não depende da capacidade civil da pessoa. Não querem saber se você é novo, velho, saudável, doente ou louco. Para evitar fraudes, não tem exceção. Ninguém escapa da tributação. São irrelevantes as regras do direito civil sobre capacidade para o direito tributário. A capacidade tributária passiva independe de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. Não importa se a empresa está sofrendo ação trabalhista, se a pessoa está presa, ou qualquer limitação do exercício civil, comercial ou profissional. Não continua praticando fatos jurídicos? Não continua sendo proprietário? Então poderá ser cobrado o tributo. Lembre-se do princípio pecúnia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Se a atividade está sendo exercida, ainda que seja proibida ou restrita, nada altera a incidência tributária. Os tributos são devidos. E também não depende de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que se configure uma unidade econômica ou profissional. Se a atividade econômica ou profissional está sendo realizada sem registro, é um trabalho informal, não tem CNPJ, não tem cadastro, a empresa não está regularmente constituída, está tudo errado. Mas não pense que vão fugir do leão. Mesmo assim, são sujeitos passivos, têm que pagar tributo. Resumindo, a capacidade tributária é plena, não tem para onde correr. É dividida em sujeito passivo da obrigação principal, que é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária,
é quem deve cumprir a obrigação de dar, pagando. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. É aquela que deve cumprir a obrigação de fazer ou deixar de fazer. O CTN diz que o sujeito passivo pode ser o contribuinte e o responsável. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. O contribuinte ou sujeito passivo direto é quem praticou o fato jurídico, sofreu a incidência e agora tem que cumprir a obrigação tributária. Já o responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Existem algumas situações que o legislador percebeu que não é tão fácil cobrar do contribuinte. É mais interessante para o governo eleger um terceiro, por meio de lei, e cobrar dessa pessoa. Quem é essa pessoa? É o responsável. E o local onde o sujeito passivo, contribuinte ou responsável, responde pelas suas obrigações tributárias é o chamado domicílio tributário. Permite que você seja encontrado, receba as notificações do fisco e, principalmente, o seu domicílio indica qual ente público pode te tributar. Define jurisdição, o poder de aplicar a norma. A regra geral é a livre eleição. O próprio sujeito passivo escolhe o seu domicílio tributário. E na falta de eleição de domicílio tributário, considera-se como tal, quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual. Se esta for incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer repartição no território da entidade tributante. Portanto, na falta de eleição, o CTN dá 3 situações diferentes. Se você é pessoa natural, indivíduo, pessoa física, o domicílio é a residência habitual ou o centro habitual de sua atividade. Segundo caso, se é empresa, uma pessoa jurídica de direito privado, o domicílio pode ser a sede da atividade ou estabelecimento onde ocorreu o fato que ensejou a obrigação. Por último, quando for uma pessoa jurídica de direito público, União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas, deverá ser a repartição, o local dentro da respectiva unidade federativa tributante. E se não conseguir aplicar nenhuma dessas regras? Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos desse artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Não foi possível determinar o domicílio? Vai ser o local dos bens ou dos fatos jurídicos. Vamos supor você como um auditor do ICMS. Está participando de um comando na beira da rodovia, óculos escuros, sapato lustroso. Para um caminhão e você manda: cadê a nota fiscal da mercadoria, mano? O motorista, todo intimidado, justifica: sei lá, só tô transportando. O cara tá lascado. Provavelmente, uma situação como essa, tudo vai ser apreendido. As mercadorias, inclusive o caminhão. Ao lavrar o auto administrativo, você não sabe o endereço. Vai colocar o local dos bens, quilômetro X da rodovia Y, onde foi feita a apreensão. E se o contribuinte, só de onda, para dificultar a fiscalização, elege um domicílio lá onde o Judas perdeu as botas? A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. Portanto, o direito de escolha do domicílio não é absoluto. O fisco pode recusar se demonstrar que o domicílio impossibilita, dificulta a fiscalização ou a arrecadação do tributo. É isso aí. Com isso, encerramos essa parte inicial.
Muito cuidado, principalmente quando se tratar de fato gerador. As bancas acabam invertendo os conceitos, ou até englobando tudo como se fosse uma coisa só. Hipótese de incidência, fato jurídico, fato gerador. Então, ao se deparar com uma questão de fato gerador, tente descobrir a que conceito ela está se referindo. De resto, repetição, repetição, repetição. O tempo ajuda a sedimentar esse conhecimento. Responsabilidade tributária. Vimos há pouco que o sujeito passivo pode ser o contribuinte, aquele que tem relação pessoal e direta com o fato. E pode ser o responsável, ou sujeito passivo indireto. É aquele que tem o dever de pagar, mesmo não tendo realizado diretamente o fato gerador. Ele não é o contribuinte, não foi ele que praticou a conduta, mas como está na lei, é ele que tem que pagar. Por exemplo, quando você recebe o seu salário, já vem descontado o imposto de renda. O seu patrão recolheu antes de te pagar. Ele é o responsável. Você é o contribuinte de fato. Mas como é retido na fonte, o seu patrão é o responsável pelo recolhimento. O governo de bobo não tem nada. Neste caso, você pagou o tributo antes de ter recebido o salário. Para fazer isso, tem que estar previsto em lei. Lei em sentido estrito. E se a lei manda, não vai ser você que vai falar diferente, não é? É o que determina o artigo 123 do CTN. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Se você alugou uma casa para o seu cunhado, ele é enrolado pra caramba. Então, para se prevenir, o que você faz? Coloca no contrato que ele é responsável pelo pagamento do IPTU. Passa o tempo, ele não paga. Para quem você acha que vai sobrar? Para você. Só porque você colocou no contrato que ele era o responsável, você acha que o governo fica sem receber? Não. Para o fisco, o sujeito passivo é quem está na lei. É claro que depois, no direito civil, você entra com uma ação e terá o direito de regresso. Mas aí é entre você e seu cunhado. Só a lei transfere a responsabilidade. E se tem mais de um dono? O artigo 124 do CTN diz que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse em comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei. O parágrafo único diz que a solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. Na solidariedade, todos os devedores estão em igualdade de condições. O credor pode escolher livremente de quem ele quer cobrar. Por isso se diz que não há benefício de ordem. Vamos supor que você seja proprietário de 25% de um imóvel. O governo não previu o rateio. Ele pode cobrar tudo de você. Não há benefício de ordem. Depois, você se vira para cobrar dos seus sócios. O governo não entra nesse mérito. Para ele, não existe um mais devedor que o outro. Toda dívida pode ser cobrada de qualquer um. Todo mundo chora junto. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse em comum na situação e as designadas por lei. E o artigo 125 prevê que, salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais. Se o IPTU está em seu nome e você pagou tudo, o governo não vai cobrar de novo dos seus sócios. A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo neste caso a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Esse inciso fala de isenção, quer dizer, o tributo existe, mas uma lei dispensa o pagamento. E fala também da remissão, com 2 S's aqui, hein? Essa remissão significa perdão. Lembre-se da missa para o perdão. Existe o tributo, mas você pecou, não pagou o tributo para o governo. Vem uma lei e te perdoa a dívida, é a remissão.
Se o benefício for para o imóvel, por exemplo, independentemente da quantidade de proprietários, todos os envolvidos são beneficiados, isto é, exonera todos os obrigados. Por outro lado, se for pessoal, só um dos proprietários é isento, por exemplo, apenas aproveita a parcela dessa pessoa. Os outros têm que pagar o restante. E sem o benefício de ordem, posso cobrar o restante de qualquer um dos que sobraram. Inciso 3. A interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica os demais. Prescrição é um fenômeno que faz com que se perca o direito de ação de cobrança. Isto é, a fazenda possui 5 anos para executar os tributos devidos. E você tem os mesmos 5 anos para pedir algo que pagou a mais. Se esse prazo é interrompido, quando ele é retomado, será contado novamente pelo todo. É diferente da suspensão. Na suspensão, começa a contar de onde parou. Na interrupção, começa a contar do zero de novo. E aqui está falando de interrupção. Se for em favor de um dos obrigados, favorece os demais. Se for contra um dos obrigados, prejudica os demais. Resumindo, incisos 1 e 3, um por todos e todos por um. O que vale para um, vale para todos. Já inciso 2 é cada um por si. Se o benefício é exclusivo de um, tiramos ele da dívida tributária e continua o resto valendo para todos. Dando continuidade à responsabilidade tributária, é importante que você saiba diferenciar responsável solidário de subsidiário. Aqui, todos os devedores respondem em igualdade de condições. Eu posso escolher de quem cobrar. Não há benefício de ordem. Já o subsidiário só responde na ausência do devedor principal. Tem que obedecer essa ordem. Eu tentei cobrar aqui e ficou comprovado que não tem como pagar. Aí sim eu posso acionar o responsável subsidiário. O artigo 128 nos diz que, sem prejuízo do disposto nesse capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa. E atenção, tem que estar vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação e pode excluir a responsabilidade do contribuinte ou atribuir a este em caráter supletivo, isto é, subsidiário, do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Deve ser prevista em lei, expressamente, e o responsável precisa ter algum grau de vinculação com o fato gerador. Quer dizer que o legislador pode criar outros casos de responsabilidade, sempre definidos em lei, que podem decorrer de transferência ou substituição. A responsabilidade por transferência surge depois do fato gerador, nasce com o contribuinte e é repassada para o responsável. Pode se manifestar de 3 formas. Uma que você já conhece, a responsabilidade por solidariedade, e 2 outras que veremos no momento oportuno, por sucessão e de terceiros. Já a responsabilidade por substituição aparece desde a ocorrência do fato gerador. Já é atribuída ao substituto originalmente e pode ser observada dentro de uma cadeia de produção. Supondo que você seja proprietário de uma usina de álcool, etanol combustível, existem muitos produtores que vão fornecer cana-de-açúcar para você. E você vai vender seu produto para vários postos de combustível. Quando vou abastecer meu carro em qualquer posto que eu for, já incidi o ICMS em todas as etapas. Imagine a dificuldade do Estado para gerir tudo isso. Então, para facilitar a fiscalização e o recolhimento dos impostos, o Estado surge com a substituição tributária. Concentra tudo no ponto mais abrangente da cadeia. Se o substituto recolhe tributos de operações que já ocorreram, é a chamada substituição regressiva ou antecedente, para trás. Por outro lado, se recolhe antecipadamente o tributo que vai ser devido lá na frente, é a chamada progressiva ou subsequente, também chamada de substituição para frente.
Atenção, porque esses tributos aqui a usina recolhe por ser contribuinte. Não é o caso de responsabilidade por substituição. Vamos falar agora sobre a sucessão, que é caracterizada pelo desaparecimento do devedor original, e o sucessor assume a obrigação tributária, respondendo pelos tributos devidos do sucedido, o que inclui os juros e as multas. Existem várias hipóteses de sucessão no Código Tributário Nacional. O artigo 130 fala da sucessão imobiliária. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja, atenção, engloba a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria. Portanto, são créditos tributários relativos a impostos, taxas e contribuições de melhoria. Quem é o responsável? Subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes. É isso mesmo, você compra o imóvel, a dívida vem junto e você tem que pagar. E agora vem duas exceções, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Se a escritura do imóvel diz que não tem dívidas, o adquirente não é o responsável. No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Se você adquiriu um imóvel em leilão realizado pelo poder público, você recebe o imóvel limpo em relação às dívidas tributárias. Já estavam incluídas no valor que você pagou. Sucessão de bens móveis. Embora o artigo 131 não mencione expressamente, a maioria dos autores entende que o inciso 1 se trata de bens móveis. São pessoalmente responsáveis o adquirente ou o remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. É semelhante à sucessão imobiliária e ainda não tem aquelas duas exceções. Se você comprou um carro e o antigo dono não pagou o IPVA, para quem você acha que vai sobrar? O adquirente assume a dívida. Tem também a figura do remitente, que bem superficialmente é aquele que quita a dívida para resgatar um bem que estava penhorado ou leiloado judicialmente. Acaba adquirindo a propriedade e passa a ser detentor de todos os débitos que o bem possuía. Já os incisos 2 e 3 fazem referência ao causa-mortis. São pessoalmente responsáveis o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos pelo decujus. Quando alguém morre, ela descansa em paz, mas seus herdeiros não, porque são responsáveis pelas dívidas tributárias do falecido, até a data da partilha ou adjudicação. É o momento da distribuição dos bens. Limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação. Se o decujus era casado por um regime que permitia a comunicação de bens do casal, então meação é a metade do patrimônio pertencente a cada cônjuge. Uma parte ele tem que deixar para os herdeiros legítimos, filhos, netos, cônjuge, pais, toda uma sequência prevista em lei. Se não quiser deixar tudo para os legítimos, a outra parte pode ser por testamento. Distribui do jeito que ele achar melhor, até concubina entra nessa. Quinhão é uma fração desse patrimônio deixado pelo decujus, que pode ser da parte legítima e testamentária. Essa dívida tem um limite, é no máximo o valor recebido. Se você herdou 1.000, só pode pagar no máximo 1.000 das dívidas que ele tinha. E se sobrou alguma coisa, é seu. Mas se faltou, não pode cobrar mais do que você recebeu. O inciso 3 traz outra previsão para o causa-mortis. São pessoalmente responsáveis o espólio pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão. A abertura da sucessão ocorre com o falecimento. Nesse momento, o patrimônio do falecido é transferido para uma figura jurídica chamada de espólio, que vai administrar todas as rendas e despesas geradas após a morte. Portanto, o espólio se torna contribuinte dos tributos advindos de fatos geradores que ocorrerem entre a abertura de sucessão e a partilha.
E segundo o inciso 3, ele é responsável pelos ocorridos antes da morte. O espólio existe enquanto durar o processo de inventário. Ele é um grande processador, relaciona os bens, vê tudo que ele tem para pagar, zera as dívidas e, se sobrar alguma coisa positiva, divide para os herdeiros. Passou para os herdeiros, já não é mais sucessão. Eles se tornam proprietários. Não são mais responsáveis, são contribuintes. Antes da partilha, são responsáveis. Com isso, já vimos transferência de responsabilidade por sucessão causa-mortes, de bens móveis e imóveis, e agora veremos os casos de reorganização societária, fusão, transformação e incorporação. Agora o CTN sai da pessoa física e vai para a pessoa jurídica. O artigo 132 trata das chamadas reorganizações societárias, que hoje anda tanto na moda. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. A ideia aqui continua a mesma. O sucessor responde pelos tributos devidos pelo sucedido. O CTN só aborda fusão, transformação e incorporação. Em 66 ainda não se falava em cisão. A cisão veio com a Lei das SA, em 1976. Fusão. Empresas se unem para formar uma nova sociedade. A empresa C é o resultado da fusão entre as empresas A e B. C é a sucessora, responsável por todas as dívidas tributárias de A e B que sumiram do mapa. A Ambev é o exemplo mais famoso aqui do Brasil, uma mega fusão entre a Brahma e a Antártica. Transformação. É uma mudança de forma, uma troca de roupagem jurídica, passando de um tipo para outro. Por exemplo, uma empresa A limitada resolve lançar ações na bolsa, abre seu capital e se torna uma BSA. A empresa B é a sucessora de A. Incorporação. Uma ou mais empresas são absorvidas por outra já existente. A é a incorporadora. B e C desaparecem, são as incorporadas. A incorporadora responde pelas dívidas tributárias das incorporadas. A responsabilidade por sucessão é aplicada também à cisão, ainda que ela não esteja prevista no CTN. Cisão é uma operação em que a empresa transfere bens, direitos e obrigações para uma ou mais sociedades, criadas para esse fim ou já existentes. Assim, pode ser total ou parcial. Na cisão total, uma empresa A transfere todo o seu patrimônio para uma ou mais sociedades, deixando de existir. Na cisão parcial, a empresa transfere parte dos seus bens, direitos e obrigações para uma ou mais empresas e continua a existir. O caso de extinção de pessoa jurídica é previsto no artigo 132, parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. Resumindo, a sucessão para a pessoa jurídica é igual à sucessão para pessoas físicas. Vamos supor que a gente tem um comércio de camisetas e, em um certo momento, a nossa empresa X é extinta. A pessoa jurídica deixa de existir, não tem mais CNPJ, mas o nosso sócio José continua naquele ramo. Cria uma empresa Y e passa a tomar conta do negócio, utilizando o local, os clientes. Vai ser exatamente igual a tudo que nós vimos até agora. A empresa Y, sucessora, responde pelos tributos devidos pela empresa X, a sucedida. A empresa Y é a responsável pelas dívidas até a data da extinção e contribuinte do que acontecer depois. Para finalizar sucessão, vamos falar sobre a aquisição de uma empresa.
fundo de comércio ou estabelecimento. Alguém vende o negócio e o outro assume. Segue a mesma lógica das anteriores, só que tem algumas pegadinhas que as bancas adoram. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. Atenção! É bem semelhante à situação anterior, a extinção de pessoa jurídica, mas tem suas peculiaridades. Sendo o José o dono da empresa X e resolve vender o negócio para o Paulo, não importa se vai manter o nome da empresa ou mudar. Ela não foi extinta, foi comprada por uma outra pessoa. Disso nós podemos tirar duas conclusões. O adquirente responde integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Se o José vende a empresa e sai do mercado, se aposenta, Paulo vai responder por tudo, responsabilidade integral. Não há que se falar em responsabilidade do alienante, José. Responde subsidiariamente com o alienante se este prosseguir na exploração ou iniciar, dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade, no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Se José vender a empresa para Paulo e continuar no mercado, aplica-se o inciso 2. É interessante aqui porque o Paulo fica na dependência do que José fizer. Se o alienante continuar explorando ou iniciar dentro de 6 meses uma nova atividade, no mesmo ou em outro ramo de negócio, é caso de responsabilidade subsidiária. Paulo, o adquirente, responde depois de José, o alienante. Primeiro cobra de José. Se ele não der conta, só aí corre atrás do Paulo. Muito cuidado, pois essa responsabilidade prevista no artigo 133 não se aplica às alienações judiciais. O disposto no caput desse artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial em processo de falência, nem de filial ou unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Portanto, quem adquire o estabelecimento nessas duas situações não responde pelos débitos tributários anteriores. E agora é a famosa exceção da exceção. Quando é que, mesmo comprando uma sociedade falida ou em recuperação judicial, responderá pelas dívidas tributárias anteriores? Não se aplica o disposto no parágrafo 1º desse artigo quando o adquirente for sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. Quando o adquirente for parente em linha reta ou colateral, até o 4º grau consanguíneo ou afim do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios. Ou quando o adquirente for identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. Isto é, só não leva a dívida junto se quem comprar a empresa falida não tiver nada a ver com ela. Não pode ser sócio, parente nem agente do falido. Passando agora para a responsabilidade de terceiros, o CTN divide em 2 partes: responsabilização por atuação regular ou irregular, em função de atos praticados com excesso de poder ou por infração de lei, contrato ou estatuto. O primeiro caso é encontrado no artigo 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis.
Portanto, existem 2 requisitos para se tornarem responsáveis: impossibilidade de exigir a dívida do contribuinte e ter colaborado para o não pagamento. São pessoas que participaram do fato ou se omitiram em relação a essas obrigações. Diz que respondem solidariamente, mas a doutrina entende ser caso de responsabilidade subsidiária, já que existe uma ordem de cobrança da dívida. Primeiro o contribuinte e depois o responsável. E quem são esses responsáveis? Os pais, pelos tributos devidos pelos seus filhos menores. Os tutores e curadores, pelos tributos devidos pelos seus tutelados ou curatelados. Aqui, pais, tutores, curadores são representantes dos incapazes. Os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes. O inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio. O inventariante é o representante do espólio. Para o fisco, o fato da pessoa morrer é irrelevante para a continuidade dos seus bens. Continua gerando tributos. Sabe a diferença entre a sanguessuga e o fisco? Ela te larga quando você morre, o fisco não. Então, o inventariante é quem administra esse espólio durante o processo, até que os bens sejam divididos aos herdeiros. O síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. Síndico e comissário, na nova lei de falência, é o chamado administrador judicial. É quem o juiz elege para administrar os bens da massa falida, se a empresa já quebrou, ou atuar como auxiliar na recuperação judicial. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos, sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício. É o pessoal do cartório, os notários, também podem ficar responsáveis sobre os atos que eles praticam ou que praticaram perante eles. Por isso que pedem o comprovante de tudo que é tributo para passar a escritura de um imóvel. Porque se você não pagou e ele não viu, pode sobrar para ele. Também é responsável. Os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas, se refere àquelas sociedades em que o sócio responde pelas dívidas da empresa com o seu próprio patrimônio. A responsabilidade é ilimitada. Veja que o legislador elencou terceiros que podem se tornar responsáveis em relação à obrigação tributária. Em todos os casos, o responsável exerce uma função de representação do contribuinte. Pai, tutor, curador, administrador, inventariante, síndico e comissário, tabeliães, escrivães, serventuários de ofício e os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Muita atenção ao parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidade, às de caráter moratório. Penalidade só pelo atraso no pagamento. Só abrange as de caráter moratório. Já o artigo 135 trata dos atos praticados irregularmente. O agente responde pessoalmente por essa atuação irregular. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos as pessoas referidas no artigo anterior, os mandatários, prepostos e empregados, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. São todos esses aqui, mais os mandatários, prepostos e empregados, e das empresas privadas, os diretores, gerentes ou seus representantes. Essa diferença é justamente o que cai em prova. Coloque atenção para não confundir. Muito cuidado, agora se trata de responsabilidade pessoal. Pode cobrar desde a ocorrência do fato gerador. Não depende da insolvência do contribuinte se o agente cometeu uma infração ou atuou com excesso de poderes. Calma aí, mas o não pagamento do tributo não é uma infração? É uma infração, mas não gera responsabilidade do agente. O gestor não passa a ser pessoalmente responsabilizado se deixou de pagar tributo porque a empresa estava sem dinheiro.
O STJ diz que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente. O artigo 136 prevê que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Em regra, a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, independe da existência de dolo ou culpa. Não importa se você não pagou porque esqueceu, porque estava passando fome, porque estava bravo, se é uma ideologia sua ou se foi sem querer querendo. O direito tributário só olha para uma coisa: pagou ou não pagou? Se já venceu e não pagou, multa. É igual para todo mundo. Em tributário não tem tentativa, não depende da efetividade, basta a conduta. Não importa se sonega 10, 100, 1000 ou milhões. Tanto faz o tamanho, a infração é a mesma. Tudo isso salvo disposição de lei em contrário. Quer dizer, leis podem prever exceções. Responsabilidade objetiva, basta o fato. E o artigo 137 continua: a responsabilidade é pessoal do agente, isto é, cabe a quem praticou o ato ilícito. Se for pessoa jurídica, além de cobrar a empresa, também vai cobrar a pessoa. Quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. O administrador que comete um crime ou contravenção é responsabilizado pessoalmente, exceto em 2 casos: se praticadas no exercício regular de cargo, administração, função, emprego ou mandato, ou no cumprimento de ordem expressa. Inciso 2. Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar, é quando o agente comete uma irregularidade com um determinado fim. Há uma intenção especial do agente. É o que dá para simplificar sem aprofundar no estudo do direito penal. Atenha-se à letra da lei do CTN. Quando aparece em prova, é a literalidade. Inciso 3. Quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem, dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores, dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra estas. Essa terceira hipótese refere-se aos representantes em relação aos representados. É aquela lista do artigo 134 e mais alguns do 137 agora. É quando esses representantes cometem infrações com a finalidade de prejudicar os representados, aqueles que eles estão representando. Por exemplo, se o tutor deixa de pagar o tributo por vontade própria, com intenção de lesar o tutelado, a responsabilidade é pessoal do agente. Finalizando a aula, denúncia espontânea. Veja que confessar seus pecados pode te trazer benefícios imediatos. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora. Você deixou de pagar o tributo? Se antes do fiscal bater a sua porta você vai lá, quita o tributo e os juros pelo atraso, isso te livra da multa, exclui a penalidade. É o caso do pagamento ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Se não sabe direito quanto tem que pagar, pode pedir ao fisco um arbitramento e terá o benefício da denúncia espontânea se depositar a quantia arbitrada. Isso também afasta a penalidade. Depois, quando calcular exatamente, faz o acerto da diferença, para mais ou para menos. Atenção, se começou a fiscalização, não vale, né? Aí não foi espontâneo, foi sob pressão.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Só vale antes da fiscalização. O STJ entende que a denúncia espontânea não se aplica às obrigações acessórias. Também decidiu que o parcelamento não equivale ao pagamento do tributo. Portanto, não é suficiente para configurar a denúncia espontânea. E a seguinte súmula diz que o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Se o contribuinte declarou regularmente, mas não pagou dentro do prazo, quando for pagar, não vai ser beneficiado pela denúncia espontânea. É isso aí. Com isso, finalizamos mais este vídeo. Tipos de crédito, recuperação de títulos de empresas e falência. O que a gente vai ver aqui, né? Os tipos de créditos, que eles são representados através de quê? De documentos, que contêm os direitos de crédito geralmente, né? Que representa as obrigações de dívidas e que tem nelas as informações. Então, alguns exemplos aí que a gente pode dar, que são os cheques, as letras de câmbio, nota promissória, provavelmente esse vocês sabem o que é. O mais comum para nós são quais? Os cheques, a nota promissória e as duplicatas. Já a letra de câmbio a gente não usa muito, né? Já mais as empresas. Mas a gente vai ver ela aqui, que muitas dessas mais utilizadas como antigamente, tipo cheque. Se eu falar para vocês aí hoje, quanto tempo vocês não veem um cheque? Vocês vão ver que tem pessoas que vão falar que tem mais de ano. Então tem algumas delas que a gente sabe o que é, mas já não é tão usual, certo? Situações de falência também a gente vai ver alguma coisinha. Então vamos seguir aí no surgimento do crédito. Então o que ele significa? Crédito, confiança, certo? Se eu te dou um crédito, quer dizer que eu confio em você. Essa é a ideia. Só que se a gente for ver na parte bancária, em financiamento, não é bem assim que funciona. Nós precisamos comprovar várias formas de honrar com esse crédito, supostamente recebido, para que seja efetuada legalmente. Que eu consiga receber esse crédito porque eu tenho condições de pagar. Se eu não tiver, o meu aval vai ter condições de pagar e vai conseguir comprovar isso. Beleza? Então é a capacidade de creditar alguém, de dar crédito a alguém. Isso significa dispor de recurso financeiro para fazer frente às despesas, aos investimentos, né? Para ter aí a sua evolução. Então, capacidade financeira de comprar bens e serviços. Quem trabalha aí, por que a gente vê que essas feiras agrícolas, a cada ano que passa, a cada feira, elas conseguem ultrapassar o valor do ano anterior? Porque o pessoal viu aí que a necessidade de investimento em tecnologia, você consegue fazer todo o seu planejamento com muito mais eficiência e também consegue até às vezes duplicar a sua colheita em números não somente de tempo, mas também acaba locando para outros fazendeiros ou outras pessoas que não têm condições de comprá-la. Então você vê um negócio aí. E com isso você consegue fazer o quê? O financiamento, que não é nada barato, através de meios bancários, onde você consegue prestar serviço para você na sua lavoura e ainda alugar essa máquina para terceiros e conseguir arrecadar o dinheiro da prestação do maquinário. Então, assim que funciona que a pessoa consiga ter uma evolução. Foi um exemplo que eu dei, mas a gente pode dar vários aí em indústrias e às vezes até no nosso pequeno, grande negócio que a gente está de olho a um investimento ou para abrir uma filial ou para abrir até uma própria empresa sem um capital próprio ou não contendo todo o capital, tendo que recorrer a um ativo bancário. Capacidade financeira para comprar bens ou ainda adquirir serviços. Então, o crédito como conhecimento hoje iniciou de que forma? Através ali da Revolução Industrial. E foi tendo aí os equipamentos, maquinários, coisas mais caras, onde o pessoal tinha necessidade de adquirir tal equipamento para a empresa, para o crescimento e assim investindo através aí de várias financeiras que nós temos aí hoje para adquirir ou uma máquina ou contratação de funcionários, ampliação do seu recurso financeiro. Crédito hoje, então, ele iniciou na Revolução Industrial,
principalmente para a contratação aí da classe operária, né, dos empregos, para movimentar mais empregos, aumentando, ampliando as empresas, e respectivamente para pagar os funcionários, certo? Então, os rendimentos dos trabalhadores ofereciam a garantia de que suas dívidas seriam saldadas, tanto no início e na prática do crédito, certo? A gente vai ver aí, então, que eu dei o exemplo das empresas para comprarem os seus maquinários, ampliações, mas dos seus funcionários também. Falando, então, agora na necessidade dos funcionários. Por exemplo, de comprar um eletrodoméstico, uma geladeira, ele geralmente não vai comprar à vista, ele vai parcelar em 12 vezes numa loja em frente à sua casa ou na sua cidade, para adquirir um carro ou um bem para que ele tenha um conforto melhor. Geralmente ele não paga à vista porque o salário dele não dá para pagar, mas ele consegue adquirir esse bem através de parcelas. E essas parcelas vêm através de quê? Do crediário, que é o crédito que a loja que está revendendo esse produto está te dando a adquirir esse produto, e você honra essa dívida que foi criada, ou seja, as prestações através da comprovação do seu salário. Ainda pode ser financiada de 3 tipos: em curto, médio e longo prazo. Das empresas aí pode ser recorrida através do Banco Central, aquele banco lá que é direcionado às empresas, é o BNDES, adquirirem aí maquinários ou fazer ampliações para as empresas. Ou às vezes até mesmo está passando por uma dificuldade, fazer um financiamento para honrar as dívidas com seus funcionários. Pagamento de salário, principalmente no final do ano, quando gera ali o 13º salário. Temos aí operações de créditos que possibilitam o crescimento econômico. Temos também crédito que permitiu ao consumidor adquirirem os seus produtos, o seu conforto, certo? Utilização de bens e serviços de formas imediata, assumindo como compromisso de pagamento parcelas futuras, impulsionou aí a movimentação comercial dentro dessa parte, por exemplo, de serviço. Nós podemos nos referir a lojas, onde eles não confeccionam nada, eles compram o produto já pronto, de representantes comerciais, que está prestando serviço a elas, entre a empresa que fabrica e o comércio, e ainda temos funcionários do comércio. Eles ficam ali para revender esse produto para as empresas. Principais encargos dos consumidores, através de imóveis, automóveis, de máquinas, que possam ser financiadas aí no número maior de pessoas. Conceitos e principais características dos títulos de crédito. Nós temos aí os documentos necessários para ao exercer esses títulos, o direito lateral autônomo nele contido, que reproduz o efeito quando preencher os requisitos da lei. Nós vamos ver como cada um deles é descrito, quais são as informações contidas nesses documentos, tanto em cheque, quando é predatado, quando é cheque cruzado, quando é nominal, nas duplicatas, nos outros documentos que a gente citou no início aí. Então, o documento necessário para o exercício do direito literal autônomo nele mencionado. Os títulos de crédito são, então, carturalidades, literalidade, autonomia, abstração ou circulabilidade, obrigação e executividade. O que é essas coisas, né? Vamos ver se a gente consegue resumir o que é cada uma delas aí. Carturalidade, por exemplo, que ela é chamada de incorporação, né? Então é o crédito que se incorpora ao documento, né? Descrito, vendido ou qualquer outra coisa. Então ela materializa ali como título ou no título. Um exemplo aí que a gente pode dar é o direito de crédito de um cheque que está incorporada nele próprio. Como assim? Baseia-se apenas para apresentá-los no banco e referido para exercer o direito de, por exemplo, fazer um saque através desse cheque que você vai deixar em caução, vamos dizer, praticamente dizendo. Cartularidade. Temos aí a literalidade, que apresenta o seu valor de acordo com o que nele está escrito. Então, um exemplo, uma pessoa emite uma nota promissória com vencimento de 30 dias. Ele não pode ser alterado mais, certo? A data de pagamento. Tem que ficar assim se já está descrito. Cabe aí o direito, né, ao credor, nesse caso,
que é o beneficiário original desse documento, recebeu no vencimento estipulado de forma que foi acordada. Ele vai querer, dentro desses 30 dias, na data, executar esse documento, a nota promissória. Senão, ele pode querer ir a juízo. Autonomia, que significa que as obrigações assumidas no título são independentemente uma das outras. O indivíduo, então, pode comprar um determinado produto de outra pessoa, claro, né? Não tendo dinheiro para fazer o pagamento no momento da compra. Então é aquela compra que você compra a prazo, ou dá ali uma entrada, por exemplo, e financia o resto. Ele pode ser emitido, nesse caso, uma nota promissória, certo? Onde ele vai pagar essas prestações. Quando ele leva o bem, ele já leva todas essas parcelas junto com ele. Por estar necessariamente, né, ou necessitando de dinheiro, nesse caso o vendedor, ele desconta o título no banco. Eu vou pegar essas notas promissórias assinadas por essa pessoa que me pagou com as notas promissórias e levou o bem que eu estava vendendo. Eu vou no banco então e transformo esses títulos em dinheiro. Claro que eu vou pagar uma taxa meio absurda até, né, para o banco, mas eu vou conseguir pegar todo o montante desse dinheiro para fazer meu giro de capital. E o banco vai ser então o detentor dessas promissórias, certo? Aonde cada uma delas vão caindo, eles vão recebendo esse dinheiro e pegando a fatia dele. Ele tem um exemplo aqui, ó. Passando determinado período, o rádio apresentando defeito, faz de conta que eu comprei um rádio, e o cliente quer desfazer do negócio, porque eu vendi esse rádio, vamos dizer aí, 3 em 1 para um cliente, e ele me pagou com essas promissórias, e eu fui lá e troquei no banco, para que vocês entendam melhor, né? Ele diz aqui, passando o período do rádio, apresentou o defeito, e o cliente quer desfazer do negócio e pretende não pagar a promissória. Foi acordado ali que eu já tinha trocado no banco. No entanto, tendo em vista que, a princípio da autonomia, o banco, que agora é dono dessas promissórias, que é o atual credor do título, não tem nada a ver com a venda da compra do rádio que você fez com esse cliente. Ele fez o negócio com você, não com seu cliente, certo? Então, nesse caso, o comprador deve pagar a nota promissória no seu vencimento. E caso queira devolver o rádio, ele recebe o dinheiro de volta, mas deverá demandar diretamente contra o vendedor, certo? Porque a nota promissória dele está no banco. Ele tem que continuar honrando com aquela nota promissória. Porque o cara vai falar, ó, eu vendi a nota promissória para outro, para o banco. Então pode ser que ele vai ter uma briga judicial com o vendedor, comigo que vendi o rádio. Porque eu já recebi o dinheiro, já gastei. Eu já dei o rádio pro cara e ele tá com o rádio, mas ele quer me devolver. Mas eu não tenho dinheiro para devolver para ele agora que eu já investi em outra coisa. Ele tem que continuar pagando lá as prestações e brigar para a devolução no rádio comigo através do Procon. Abstração. Não possui vínculo com a causa concreta motivadora no nascimento deste título. A duplicata não possui característica de abstração, pois fica vinculada ao negócio mercantil que lhe deu origem. Então, ela não possui a característica de abstração. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre o que é isso. Circularidade. Rapidez na circulação dos valores. Movimentação do título por endosso. Transferência física do título ou transmite todos os direitos inerentes ao título. Você vai passando de um para o outro. É uma moeda hiper aceita, bem aceita no mercado, tá? Dentro desse contexto. Coobrigação. Atributo, maior proteção do portador do título. Os sacadores aceitantes, endossantes ou avalistas de uma letra são todos os solidariamente responsáveis para com o portador, quem está com esse documento em mãos. A pessoa que colocar sua assinatura em determinado título fica responsável por seu pagamento, tanto quanto o devedor principal, beleza? Isso quer dizer o quê? Se ele não conseguir cobrar de mim, que sou o cara que assinei ali como responsável de assumir a dívida, e eu não pagar, ele pode cobrar do cara que realmente é dono, que fez esse endosso aí do título, beleza? Que fez o título em si. Porque eu já peguei dele e repassei esse título. Então ele pode cobrar de duas pessoas, judicialmente. Tanto de mim, que repassei para ele, como com um dono que ele não conhece de quem é que fez esse título, beleza? Executividade.
A gente pode falar o que sobre ela aqui? Considerados títulos executivos extrajudiciais, da letra de câmbio nesse caso, nota promissória, duplicata, ou mesmo cheque, tem os títulos executivos nesse caso. Por que executivos? Porque eles podem ser executados juridicamente, né? Intervenção judiciária, nesse caso, na cobrança do título, né? Então, esse credor ele pode ingressar diretamente com a execução ou com a ação executiva nesses tipos de crédito. Então, é muito mais rápido a realização do direito inserido no título. Ele deve ser representado perante um advogado. Ele não pode ir lá simplesmente, ele tem que estar com um advogado público ou não, privado, né, legalmente habilitado, fazer a cobrança desses títulos, né, vamos dizer assim. Temos as classificações dos títulos de crédito. Quando a causa, então, que são chamados de abstratos, lembra que a gente ia falar um pouquinho mais sobre eles? Deles são interroga a origem, exemplo aí a letra de câmbio, nota promissória e o cheque. Ele não se interroga a origem, beleza. Não importa de onde veio, vai cobrar igual a pessoa que repassou. Casuais dizem respeito à compra e venda de mercadorias e prestações de serviço. Exemplo, duplicatas e ações. Quanto ao emitente, que é os públicos, emite por pessoa jurídica ou emitidos por pessoa jurídica de poder público. Quais são essas pessoas? A União, o Estado, município, certo? As autarquias ou territoriais. Privados, emitidos por particulares, civil ou comerciante, quanto à emissão, individuais ou singulares. Quais são elas? Exemplo aí são os cheques e as duplicatas. Em série ou em massa, perfeito? Que geralmente, quando faz uma venda, lembra da época do cheque que a gente comprava um carro através de cheque, dava lá, sei lá, 3 talões de cheque, sumir de vista? Tem ali ao longo prazo, né? Cheque e mais comum e mais confiável passou a ser as duplicatas. O cheque já não era tão confiável, porque se você for ver bem na legislação, cheque é só à vista, é um documento à vista, não pode ser a prazo. Mas aí, devido ele foi perdendo a sua massa, né? Tanto que ele já até está sendo meio excluído da negociação. Em alguns lugares, se você tentar comprar em cheque, já diz na loja lá, não aceitamos cheques. Eles preferem através de duplicatas, através de boletos bancários, vamos dizer assim. Em séries ou em massa são de longo prazo, prestações periódicas que vai obter os juros, dividendos, né? Quanto à circulação, ao portador, transferíveis por tradição, propriedade presume, né, vamos dizer assim, ser o portador do título e está tendo aí o título em mãos. Nominativos, propriedade que se transfere por endosso. Então, por exemplo, você vai passar a outra pessoa, você vai endossar ele com o nome da outra pessoa e aquela pessoa vai ser o proprietário desse título, beleza? A ordem, inserido pelo seu emitente, perderá sua condição de simples título normativo, passando por circular e pelo endosso. Pois a gente tem conceitos importantes ligados aos títulos de créditos. Então a gente tem aqui entendimentos desses títulos. O endosso. O que quer dizer isso? É o título de crédito que transfere o direito de recepção do valor nominal do respectivo título de ou do endossante para o endossiário. Então, o endosso é utilizado como garantia de crédito em operações bancárias. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou inverso do próprio título. É suficiente assim a assinatura do endossante. A transferência por endosso, a entrega desse título, né, no caso ao proprietário, né, atual desse título. Aquele que paga o título está obrigado a verificar a regularidade da série dos endossos, mas não a autenticidade da assinatura. Pode ser classificado o endosso em próprio ou impróprio. O próprio se dá quando aquele se endossa o título, transfere a propriedade do título e fica obrigado pelo pagamento do título. Caso o sacado não o pague, quem que vai pagar esse? O beneficiário. Perderá, caso o sacado não pague, o beneficiário poderá cobrar dele. Então ele pode cobrar, como a gente viu lá em cima, dessas duas pessoas. De mim, foi o que eu repassei, e do cara que é chamado de
o endossário ali, vamos dizer, né? Eles colocam umas palavras meio técnicas, às vezes fica meio difícil da gente entender quem é endossário, quem é endossário, e assim vai. O endosso prova subdividido em endosso em preto e endosso em branco. Endosso. O endosso em preto ocorre quando o entossatário é indificado no momento da transição do título de crédito. Já o endosso em branco, o título é transmitido, porém sem a identificação do beneficiário. Beleza, então o preto tem que ter identificação e o branco não. Endosso impróprio, o que quer dizer isso? Não transfere a titularidade desse crédito, né, desse documento, apenas possibilidades do detentor, que é o que tiver em mãos esse crédito, do exercício de seus direitos, de cobrar e tudo mais. Então, uma espécie de endosso. Temos endosso mandato e temos endosso procuração e o endosso caução. Então, vamos ver o que a gente fala cada um deles aqui. O mandato é aquele que se confere ao endossário e possibilita de agir como representante do endossante, exercendo os direitos inerentes ao título. Então, ele acaba sendo o representante, o mandatado, né? O endosso calção é aquele que o título fica em garantia, em penhor a favor do credor e o endossante, onde ele vai deixar ele lá como calção, mas ele vai recolher esse título novamente, certo? Ele não está pagando a dívida, ele está em penhor. Está lá porque ele pegou um valor, vamos dizer, em garantia, mas a troca de pagar, sei lá, 20% desse valor. Então, aí, se dentro desse prazo ele não for lá levar o dinheiro, o detentor desse crédito, desse documento, pode executar na justiça para receber esse montante. Pode ser tanto do cara que passou, como do dono do título inicial. A cláusula constitutiva de penhor lançado no endosso confere ao endossário o exercício dos direitos inerentes do título. Endossatário de endosso penhor só pode endossar novamente o título na quantidade de procurador. Temos aqui o aval. O aval é aquele que fica no crediário, é o cara que vai me avaliar, que vai ser o cara que vai ser responsável se eu não pagar, certo? E ninguém quer ser mais nos dias atuais. Então, o aval corresponde a uma garantia pessoal dada por um terceiro. Fica responsável a pagar dívidas escrita literalmente, caso o devedor não o faça. Geralmente, quem está indo para uma cidade nova ou perto de algum parente vai alugar uma casa, né? Eles pedem aí a garantia de um aval, de um fiador, também pode ser chamado. E a pessoa, dependendo do tamanho do imóvel, tem que ter até 2 fiador, cada um com mais de um bem, aonde ele vai dar de garantia se a pessoa não pagar. Mas está cada vez mais difícil conseguir isso. Geralmente eles estão pegando a outro tipo de aluguel, que é recebendo o valor 3 vezes adiantado do montante que pagaria o aluguel. Aí eles conseguem fazer sem fiador, para ter uma ideia aí melhor do que a gente está falando. Enquanto a fiança é garantida dada em contratos, o aval garante títulos de crédito. Existem 2 modalidades de garantia, aval pessoal e aval real, que agora a gente vai ver o que é cada uma delas. Um vem ao encontro do que eu estava falando, o outro já não. O pessoal, nesse caso, é um pouco diferente. Então, garantia pessoal. O avalista é escolhido e aceito pelo credor de acordo com suas qualidades, histórico do bem pagador, capacidade de pagamento, possuir patrimônio, que aí já vem contra o aval real. Tá? Já temos aqui a garantia do real, que é a garantia de quitação de dívidas e em bem imóvel ou imóvel específico, que aí vai trazer a garantia judicial integral do devedor. Tá? Já a execução aí na sequela, vamos dizer, em favor do credor. E aí pode até trazer a parte dos materiais desse aval. Protestos. Temos aí o protesto representa no ato formal extrajudicial que objetiva conservar os direitos do credor na cobrança de sua dívida. Ele pode colocar em protesto, quer dizer que está garantindo que ele pode executar esse documento para tentar receber. Então, o portador prova aos demais obrigados que não recebeu a quantidade representativa do título. Por exemplo, eu sou o cara que eu sou do comercial da empresa e eu que fiz essa negociação e os meus sócios lá da empresa
não sabe dessa negociação, ou sabem e acha que eu recebi, que o cara honrou e pagou lá essa dívida que tinha feito com a minha empresa, né, que vendia o produto para ele. Depois eles descobrem que eu entrei na justiça para fazer essa cobrança. Então ali o portador prova aos demais co-obrigados, que eles também são responsáveis de pagar essa dívida, que ele não recebeu a quantia representada no título daquela venda. A falta do protesto obrigatório gerará a perda do direito de regresso ou contra o sacador, endossadores e avalistas. Então, o protesto deve ser realizado no lugar em que a obrigação deve ser satisfeita, encaminhada ao título a um cartório que é chamado aí de tabelionato, é onde ele vai registrar isso. E este é encaminhado ao devedor um aviso que o título foi apontado para protesto. E o devedor é co-obrigado a disporará de 3 dias. Então ele vai ter um aviso antes, certo? Quem teve empresa, ou quem já trabalhou como sócio da empresa, já deve ter ocorrido algumas dessas partes aqui, ou dele para a empresa, ou de uma empresa contra ele. Temos aí o cancelamento do protesto somente acontecerá mediante pagamento, com entrega do título em cartório, perfeito? É um documento chamado carta de anuência. Então você vai pagar esse título e vai ao cartório registrar e vai receber essa carta de anuência, aonde você vai encaminhar lá para o seu recebedor, o cara que recebeu essa parte, e também entregar lá no tabelionato, se eu não me engano também. Aí sai fora, seu nome fica limpo de novo. Prescrição. Chamado à ação executiva. Não tomando as providências necessárias ao recebimento de crédito, tem o direito de prescrito. Prescrito quer dizer o quê? Não é mais válido. Tem um valor ali, vamos dizer, uma certa parte de prazos, que a gente vai ver isso mais um pouquinho, acredito, embaixo. Título de crédito em espécie. Ver aqui, tem uma tabela que é onde a gente está. Título mais usados. Quais são? Letras de câmbio, nota promissória, duplicatas e cheques. Títulos de crédito industriais, tem a cédula de crédito e as notas de crédito industriais. Títulos de crédito rural, a gente tem a nota promissória rural, a duplicata, a hipotecária e ainda o crédito rural. Temos aí os títulos de dívidas agrárias, créditos comerciais, bancários, exportações, créditos de exportações, a exportações e outros tipos de créditos aí mais conhecidos, que seria aí letras imobiliárias, conhecimentos de transporte, transferência para transporte e tudo mais, títulos de dívidas públicas, certificados de depósitos, notas de créditos comerciais. Temos também, logo embaixo, a letra de câmbio, uma ordem de pagamento que deve conter os seguintes requisitos lançados, por exemplo, soma de dinheiro a pagar, o nome da pessoa que deve pagá-la, certo? Nesse título, então tem que ter o nome dos dois, de quem vai emitir, de quem ela deve pagar, e o nome da pessoa que deve ser paga, e contendo a assinatura de todas. Letra de câmbio será utilizada pelas instituições financeiras aceita como instrumento de captação de recurso financeiro para fazer fundos para empréstimos de pessoas físicas ou jurídicas, para você ter a rotatividade. Aqui a gente vai ter uma imagem de como que elas são, não é muito utilizada por nós aí, mas a gente talvez já, quem trabalhou em empresa, já teve com esses modelos de letras de câmbio aí. E onde está cada uma informação dela, onde vai cada uma, está descrita aqui. Onde é o sacador, o sacado e o beneficiário. Nota promissória, também bem conhecida entre a gente que trabalha no comércio. Então ela tem a soma de dinheiro a pagar. Ela também tem mais o que? O nome das pessoas que deve ser paga. Assinatura, próprio punho, né, dos emitentes. No caso dessa promissória, que ela não seja paga no seu vencimento, ela pode ser protestada, tá? Por meio de quê? De ações cambial. Ela pode ter também, para você fazer a cobrança, né, ser representada por um advogado, tem que ser menores do que 20 salários mínimos, né, para que isso ocorra. Aí, nesse caso, não precisa de advogado. A nota promissória está sujeita às mesmas regras da letra de câmbio, desde que sejam compatíveis com a natureza da sua promessa de pagamento. Então, a prescrição da nota promissória ocorre nos seguintes prazos: 3 anos, o portador conta com o emitente ou avalista; o ano, o portador conta com os endossantes; e 6 meses, os endossantes,
um contra o outro, beleza? Já a gente tem os cheques, que tem a ordem de pagamento à vista, passada em favor próprio ou de terceiro, né? O banco paga a quantidade representada que está no cheque correspondente. Ele deve ser nominal, a pessoa que vai receber. O endosso é feito no verso ou no inverso do cheque, onde você vai colocar o nome da pessoa ou assinatura também. A figura do avalista, nesse caso, também é possível no cheque, a assinatura dele, o nome, até o CPF junto, sendo que este garantirá ou poderá ser lançado no verso com a expressão por aval ou no inverso do título. Não temos a espécie de cheque. Quais são, né? A espécie de cheque. Os visados, tem o administrativo, tem o cruzado, tem ali os dois feito a caneta, que é onde a pessoa só consegue depositar, só recebe em conta bancária, não no caixa. Tem para ser creditado em conta. A gente vai ver aqui cada um deles. O UNI diz ali, além dos citados, existem muitos outros tipos de cheques, tais como o travelis cheques, cheques postais, cheques com pluralidade e exemplares, alguma coisa assim. Cheque visado, vamos dar uma olhada aqui o que ele diz sobre isso. Aquele que há uma confirmação de existência de fundos. Então o cara deve consultar antes ou entrar em contato com o banco para poder recebê-lo. Cheque administrativo, emitido pelo próprio banco. Ele deverá ser nominal, né, nesse caso aqui. O cheque cruzado, colocadas duas linhas paralelas neles, o cheque só poderá ser depositado. Cheque para ser creditado em conta. Emitente identifica a conta do credor para depósito. Vai constar no próprio cheque. Abaixo tem os cheques a prazos a contar do saque. Então, mesmo na praça, mesmo município, mesma agenda, tem 30 dias. Já os cheques praças diferentes, municípios diferentes, ele tem aí o prazo de 60 dias. Prazo de 6 meses, não será mais possível receber o cheque. Passar de 6 meses. Perda ou força executiva, cobrá-la judicial ou cobrança ou de cobrança. Os cheques de uma ordem de pagamento à vista, independente da data preenchida da folha de cheque, assim o comprador não possui nenhuma garantia legal de que o cheque do vendedor honrará as datas acordadas para descontos a cada folha de cheque predatado. No ato que suscitar um cheque, razão de roubo, sumiço da folha de cheque, sumiu de repente, né, alguma coisa assim, a pessoa pode suscitar o cheque. Ainda ocorrer uma suspeita de fraude ou ainda num desacordo comercial. O cheque, então, por isso que não é bem aceito, porque ele tem várias formas da pessoa cancelar ele. Pode ser feito pelo cliente, no banco, no próprio banco, ainda por telefone, ou indo na agência bancária, ou através da internet bank, ainda em terminais de atendimento. Então, como vocês veem, tem várias possibilidades. E uma dessas, se o cara tiver aí uma má fé, ele pode fazer, né? Suscitar os cheques, falar que ocorreu alguma dessas relances e na verdade nem foi. Ele só quer dar um jeito de dar um calote. Eu, quando trabalhava como representante comercial, nossa, a gente tinha pilhas e pilhas de cheques nessa situação, né? Somente o emissor do cheque pode efetuar a operação de suscitar o cheque. E como nós trabalhávamos com representações e tinha filiais em quase todos os estados, a matriz que recebia todos os cheques. Então ela negociava com os seus fornecedores os cheques desses clientes dos outros estados. Então, até a gente tomar conta que um cheque deu problema e voltar para a gente de novo, passava pelos 10 cabeças. Então, às vezes demorava 3, 4 meses para a gente saber que aquele cheque voltou. E o vendedor já tinha visitado esse cliente em 30 dias, já tinha feito 30, 40 vendas a mais. Então virava uma bola de neve nesse caso, até descobrir que o cheque naquela data não caiu. Era bem complicado. Então por isso que muitas empresas têm dificuldade até hoje aí e muitas nem recebem mais o cheque por causa desses problemas que ele causa, da facilidade do proprietário do cheque cancelar ele e não ser prejudicado. Duplicata. A duplicata é um título de crédito emitido em razão de uma compra de venda de um produto, certo? Mercantil, representada por uma fatura, ou seja, uma nota fiscal, certo? De venda desse produto.
Tem que conter o número da nota fiscal nessa duplicata. A nota do vendedor descrevendo a mercadoria, a qualidade, o preço, todas as características que estão nessa nota. Temos ainda a duplicata fria, chamada de duplicata simulada, caracteriza nesse caso de crime. A duplicata se transmite por endosso ao seu pagamento e pode ser garantido por aval. Essa eu não conheço. Duplicato já ouvi falar, mas eu nunca tive uma ao meu poder, né? Que é fria por aval, alguém que vai ficar responsável em pagar ela. Denominações de duplicatas. Então, o que tem que ter nela? A data da emissão, número de ordem, a fatura, número da fatura, vencimento, declaração de ser uma duplicada à vista, domicílio tanto do vendedor quanto do comprador, a importância se paga o valor, não somente descritivo, mas também em extenso, não só em números que eu quis dizer, assinatura de ambas as partes e seguir a indicação do nome, domicílio. Tá, beleza. Todas essas partes aqui que vai conter numa duplicata, como a imagem que a gente viu anteriormente. Aqui tem ela aqui, ó. Beleza. Então essa tem só um modelo? Não, tem vários. Se vocês forem, por exemplo, na papelaria hoje, você falar, pô, eu quero uma duplicata. Eles vão te mostrar um monte, né? Tem que confundir, para não se confundir a duplicata com a nota promissória, né? Que ela tem uma certa diferença considerável, até mesmo para o recebimento. Então, vocês dão uma olhada num desses modelos, que é esse aqui e o outro que está no livro lá, tá? Aí vocês vão saber qual é o poder de cada uma delas quando você for efetuar uma compra nesse estilo e quais são os mais aceitos para que você negocie no banco, né? Da recuperação da empresa. Agora a gente vai falar um pouco aqui. O que ele tem por objetivo aí? Amparar os empreendedores que passam por dificuldades financeiras, principalmente agora nessa Covid aí que muitas empresas enfrentaram esse problema. Combinar aí de evitar a falência da empresa, né, para que eles consigam levantar fundos e para manter as situações gerando aí o emprego das pessoas, dos funcionários, certo? Então, o motivo independente aí desse lance. Essa recuperação poderá ser de duas formas. Nesse caso, tem a judicial e a extrajudicial. O empresário pode tentar fazer a recuperação da empresa. Então, o extrajudicial aí é um acordo privado, né, dentre o devedor, que você está devendo, sem incluir a justiça, e você como credor. Você como devedor ou o cara como credor, ou o inverso, fora da esfera jurídica. Já ali ele pode ter ainda o plano de recuperação que você vai apresentar a esse devedor, correspondente ao contrato particular, que será assinado pelas partes e ainda reconhecida em cartório nesse caso. Então, as partes devedoras e o credor. Este plano determinar a ordem de pagamento priorizando os trabalhadores, certo? Trabalhistas, para evitar desemprego. O pedido de recuperação extrajudicial, atividade mais de 2 anos, ele tem que ter mais de 2 anos, recorrente. Aí aqui ainda está na falência nesse caso, ainda não ter aberto sistema de falência, não ter menos de 5 anos, obtida a concessão de recuperação judicial, não ter sido condenado por qualquer crime previsto em lei. Então tem vários reguladores aqui para que ele consiga fazer isso, né? O devedor deve apresentar justificativa com os documentos caber à judicial, né? Expor na situação patrimonial do vendedor, ver em que condições ele tem, vai ter que mostrar as demonstrações contábeis, exercícios entre os últimos anos, o balanço patrimonial, os resultados acumulados, relatório do fluxo de caixa, estruturamento da empresa, né? O devedor ainda deve comprovar a carta para todos os credores e os credores terão prazo de 30 dias para aceitar ou não. Tem a recuperação judicial, que tem por objetivo visualizar a superação da crise econômica financeira do devedor, nesse caso, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, o emprego dos trabalhadores e o interesse dos credores, provendo assim a preservação da empresa. Porque é negócio para o credor, às vezes, manter esse cliente, porque às vezes pode ter sido um cliente de 10 anos, uma boa fatia de representação esses 10 anos, e teve um que ele passou por dificuldade. Então tem muitas empresas que conseguem renegociar e ainda continuar vendendo para esse credor com um plano, né? Claro.
concessão de prazos, tem aí as condições especiais de pagamentos e obrigações vencidas. Tem que mostrar todas as partes para os credores para que eles acreditem em sua recuperação. Se caso em 180 dias não houver acordo, eles vão para o judiciário e ele vai ter que declarar falência. Depois temos aqui a microempresa, tudo mais, falência. A falência é caracterizada quando o empresário não tem condições de solver, nesse caso, as obrigações da empresa. Então, qualidade de empresário devedor, que ele está devendo Deus e todo mundo, não tem mais jeito de recuperação de crédito. Insolvência do devedor, ele já foi à justiça, e declaração judicial de falência. Então, pode declarar a falência, tanto o empresário individual quanto a sociedade empresária. Ia falar cada um deles aqui, mas não vai dar tempo, que temos aqui, só vou falar rápido. Tem insolência do devedor, executada em qualquer quantia, líquida não paga, qualquer pessoa que esteja devendo. E temos a declaração judicial da falência, ele vai aqui dizer como que eles vão fazer, quais são os documentos, vai ser em cartório, não vai ser, como que isso procede, como que a justiça pode empenhorar os bens para pagar os credores, nesse caso, e os funcionários como trabalhista. Um pouco dá para a gente ver dentro da nossa realidade, a gente já conhece a maioria, pelo menos aqui já ouviu falar, nas duplicatas, cheques, como eles funcionam, então são coisas mais direcionadas dentro da nossa realidade. Então vocês dão uma lida aí nessa parte da unidade 3, façam a prova lá, essa ainda vai ser, deixa eu ver aqui, hoje, dia 18, só vai cair na segunda-feira, daqui a 2 semanas. Então essa última provavelmente ainda vocês vão fazer online e depois vocês procuram um polo de vocês. Quem está na semipresencial, vê lá com o polo até amanhã, tá galera? Pelo que eu vi ali, até amanhã ou até sábado, para vocês entrarem em contato com o polo para que vocês possam modificar para o Flex. E quem está no Flex deseja ir para o semipresencial para que vocês façam esse intercâmbio. E semana que vem vou tentar gravar já a aula antecipado, tá? Do que vocês vão fazer, porque do paper é bem maçante. Eu vou explicar para vocês, mas para que vocês retomem algumas coisas e começam a desenvolver o paper para que no nosso próximo encontro da próxima apostila nós já conseguimos já corrigir eles e assim vocês seguirem diante. Tranquilo? Então, galera, fiquem bem, fiquem com Deus. Boa semana, bom final de semana a todos vocês aí. Boas provas e tudo vai dar certo aí. Beleza, galera? Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais, então. Fui, galera. Fiquem bem. Boa noite a todos aí. Professor. Obrigada. Valeu. Fiquem bem aí, galera. Até mais.